A história começa quando descobrimos um cara chamado Cloud Sirius. Ele é o portador do título de mago de primeira classe, dos quais existem apenas 10 no mundo. Cloud é uma lenda, e dizem que sua magia é poderosa o suficiente para mover as estrelas. Com apenas 17 anos, ele foi o professor mais jovem já designado para a Academia Real de Magia. Ele tinha um futuro brilhante pela frente, mas um dia desapareceu misteriosamente. Em seguida, conhecemos nossa protagonista, Pika, enquanto ela se prepara para voar. Sua amiga, Arya, se pergunta se ela está falando sério em fazer isso. Ela avisa Pika que ela vai se meter em sérios problemas se não conseguir voar e cair dessa altura. Pika não a escuta e apenas diz à amiga para observar atentamente. Ela comanda o ar para lhe dar força e conceder-lhe liberdade. Ela quer ser livre do chão e exige que seu cajado voe. Pika pula de um penhasco esperando voar, mas fica horrorizada quando não funciona. Ela cai direto no chão e Arya não consegue deixar de rir. Ela nunca se cansa de ver Pika cair e a parabeniza por sobreviver. Arya diz que ela deveria virar dublê, mas Pika recusa. Ela é muito determinada e declara que vai se tornar uma maga. Para conseguir isso, ela terá que entrar na Academia Real, onde o lendário Cloud ensinou. Ela jura estudar lá para se tornar uma maga de primeira classe como Cloud. Arya duvida muito que seja possível porque Pika não consegue nem usar um único feitiço. Pika está tranquila porque ainda está praticando. Ela treina voo todos os dias e nunca desiste. Arya admira sua tenacidade, mas diz que Pika tem mau gosto em herói. Pika admira Cloud, mas a maioria das pessoas acha que ele está ultrapassado. O que as pessoas sempre mencionam é como a Academia Real foi atacada 2 anos atrás. Monstros assustadores apareceram, e Cloud fugiu como um covarde em vez de proteger os alunos. Pika se recusa a ouvir e diz que ninguém pode dizer a ela quem admirar. Ela diz a Arya para ir embora se tudo que ela vai fazer é zombar dela. Arya pede desculpas e diz que está apenas preocupada com ela. Arya tem certeza de que Pika vai falhar. Ela diz que ela deveria arrumar um tutor. Infelizmente, Pika tem muitos irmãos, então sua família não tem dinheiro. Ela não pode pagar um tutor, e é por isso que ela tenta se ensinar. Arya diz para ela não se preocupar porque ela é um gênio, e promete ensinar a Pika sua magia de aquário. Sua magia é impressionante, mas Arya só aceita favores como pagamento. Depois disso, Pika decide ignorar os insultos de Arya. Ela está confiante de que pode fazer isso sozinha, e se lembra disso repetidamente. Infelizmente, ela simplesmente cai no chão de novo, e seu nariz sangra mais uma vez. Falta menos de um ano para o próximo exame, então Pika sabe que tem que fazer alguma coisa. Infelizmente, ela nem conhece ninguém que conheça magos. Nesse exato momento, um gato misterioso diz a ela para ficar quieta um pouco para que ele possa tirar uma soneca. Ele diz que se ela quer continuar caindo de cara, então ela deveria fazer isso em outro lugar. Pika fica chocada ao perceber que acabou de ouvir esse gato falar. Ela se pergunta se acabou de aprender magia que a deixa ouvir animais, mas não é o caso. O gato também fica surpreso porque humanos não podem ouvi-lo. A curiosidade de Pika rapidamente se transforma em terror, e ela se pergunta se esse gato é algum tipo de monstro. O gato usa algo chamado magia de Sagitário, e a manda voando pelo ar. A dor que ela sente ao cair é um aviso para ela nunca mais chamá-lo de monstro. O gato revela a ela que ele era um mago humano. Ele foi amaldiçoado a tomar essa forma, mas ainda pode usar um pouco de magia. Era tudo o que Pika precisava ouvir, então ela diz ao gato que quer que ele ensine. Ela não se importa se ele está preso nessa forma de gato, ela só quer aprender magia. O gato se pergunta se ela é louca, então ela explica que quer entrar na academia de Ana. O gato realmente a acha louca agora, porque essa escola é a academia de magia de mais alto nível que existe. Pika já sabe disso, e é por isso que ela precisa da ajuda dele. O gato não vê o que ele ganha com isso, então ele rejeita a ideia. Pika não tem dinheiro, mas diz que fará o que puder. O gato tem um olhar astuto em seus olhos, e Pika se pergunta que coisas terríveis ele está planejando. O gato não tem nada de ruim em mente, ele só precisa dela porque outros humanos não conseguem entendê-lo. Ele tem algum plano misterioso, mas não conta a Pika qual é. Em vez disso, ele diz que não pode ficar parado e ver alguém lutar. Pika não poderia estar mais feliz, e ela se apresenta ao gato. O gato não se preocupa com apresentações formais, e diz que eles devem ir para a capital treinar. Quando chegam, o gato não perde tempo. Ele diz à sua nova aluna para levantar o braço e entoar um feitiço. Chama-se Me Dê Uma Cerveja Gelada, então Pika o copia exatamente. O plano do gato funciona perfeitamente quando uma garçonete próxima ouve Pika. O feitiço era Me Dê Uma Cerveja Gelada, então a garçonete diz que custará 300 ouro. O gato não bebe uma cerveja há muito tempo, então ele bebe um par delas. Pika fica furiosa ao perceber que o gato a enganou. Ela o sufoca e se pergunta se ele está falando sério em ensiná-la. O gato promete que está, e que só precisava de uma cerveja. Pika lembra que ela não tem dinheiro, então ele terá que pagar por isso. As garçonetes chamaram o gato de Kit, então Pika se pergunta se ela é realmente a única pessoa que pode entendê-lo. Jesse, então o gato, pensa que já se divertiu o suficiente. Ele agora planeja dar a Pika uma tarefa impossível para fazê-la desistir. Ela diz que só precisa fazer uma coisa antes do treinamento, e então ele a ensinará magia. Ele a leva à biblioteca real que tem tudo o que eles poderiam precisar. Há até um grimório lendário que não é facilmente encontrado em nenhum outro lugar. É um que concede sabedoria àqueles que o tocam, e é chamado de Livro da Providência. O gato diz a ela que quer que ela use o grimório para que ela possa aprender a libertá-lo de sua maldição.
Pica se pergunta onde está o livro, mas o gato diz que está perguntando a ela porque ele não sabe. O trabalho dela será passar por todos os grimórios porque ela eventualmente o encontrará. Pica fica brava de novo porque há milhares de livros aqui. O gato sabe que não será fácil, e é por isso que ele lhe dá um mês inteiro. Pica fica mortificada e se pergunta se o gato a ajudará. Infelizmente, ele não pode porque no momento em que qualquer não-humano tenta pegar um livro, algo ruim acontece. O livro-mãe que supervisiona a biblioteca o detecta e soa o alarme. Um guarda aparece como sempre, e vê que o gato sujo voltou de novo. Esta não é a primeira vez que o gato tenta isso, então ele diz que é hora dele ir. Pica duvida que ela possa encontrar o livro, então o gato lhe deseja sorte em se tornar uma maga por conta própria. Pica não tem outra opção, então ela está determinada a encontrar o livro. Sua busca começa, mas o gato tem certeza de que ela não o encontrará em um mês. Em sua mente, ele pede desculpas por enganá-la assim, mas ter uma aprendiz seria muita dor de cabeça. Ao sair, ele nota um artigo sobre o desaparecimento de Cloud Sirius. Jazz e Pica fazem um barulho alto e vemos que ela agora tem um rabo. Ela leu um livro sobre magia de transformação e foi transformada em gata também. Isso é terrível e ela começa a chorar. O gato diz a ela para ter cuidado porque alguns grimórios têm magia que ativa quando você os abre. O caos então se instala enquanto Pica percorre vários livros. Ela ativa todos os tipos de magia e percebe que grimórios são realmente assustadores. O gato tem muita pena dela e duvida que ela dure mais de 3 dias. Infelizmente para ele está muito enganado. Apesar do que o gato pensava, Pica continuou indo à biblioteca todos os dias. Um dia, o gato se pergunta o que Pica está fazendo. Ela explica que está estudando ruínas antigas e o gato se pergunta por quê. Ele a lembra que ela deveria estar procurando o livro, mas ela diz que isso faz parte. O livro da Providência é um grimório lendário, então ele pode estar escrito em uma língua antiga. Ela terá que ser capaz de lê-lo, então ela está estudando. O gato está realmente impressionado com ela porque ela está mostrando grande perspicácia. Ele não esperava que ela fosse tão estudiosa e ela diz que também não. Ela nem gostava de ler antes, mas quanto mais lia, mais interessada ficava. Ela aprendeu muito até agora e conta animadamente tudo ao gato. Ele solta um longo suspiro porque agora percebe que a subestimou. Infelizmente, não há como voltar atrás e ela está sem tempo. Ele lhe deu um mês inteiro e acabou de terminar. Pica implora a ele para lhe dar um pouco mais de tempo, mas ele diz que não fará diferença. Ela continua a defender seu caso e diz que realmente quer ir para a Academia Diana. O gato se pergunta por que ela quer ir para lá e ela explica que quer se tornar uma maga de primeira classe como Cloud. O gato despreza ouvir esse nome e aponta que as pessoas chamam Cloud de covarde. Pica não se importa nem um pouco porque ela não acredita nesse boato. Isso porque ela sabe como Cloud realmente é. Ela revela que quando a cidade foi atacada 2 anos atrás, ela estava lá. Ela foi pega no meio disso, e as pessoas ao redor dela caíram uma após a outra. Ela pensou que sua vida ia acabar, e começou a perder a esperança. Foi quando Cloud apareceu e salvou sua vida. Ele disse a ela que ela era forte e que fez bem em permanecer viva. Cloud a protegeu, então ela tem certeza de que ele nunca fugiria. Por causa daquele dia, ela quer se tornar uma maga forte como ele, uma pessoa que pode arriscar a vida para proteger os outros. O gato não entende por que ela quer isso, e se pergunta o que ela ganharia protegendo os outros. Pica fica decepcionada ao perceber que sua professora é meio que uma pessoa lixo. Ele diz que eles deveriam parar por aqui porque tentar continuar é apenas uma perda de tempo. Pica tenta detê-lo, mas ele já tomou sua decisão. Em seu desespero, Pica consegue perceber algo. O livro-mãe no centro da biblioteca parece ter algum texto escondido em sua capa. O gato fica intrigado e Pica explica que são as runas antigas sobre as quais ela estava aprendendo. Ela consegue traduzir o texto, e ele simplesmente diz o convocador. Dizer essas palavras faz o livro se abrir. Isso revela uma passagem secreta misteriosa, e o gato determina que o livro da Providência deve estar lá dentro. Pica entra correndo sem hesitar, e fica maravilhada com o quão bonito é por dentro. O gato determina que alguém deve ter usado magia para criar este espaço extradimensional. Eles devem estar armazenando livros proibidos e grimórios de grau de tesouro nacional. Ele diz que há uma boa chance de o livro da Providência estar aqui, e eles ouvem uma voz aterrorizante. A voz diz que é o livro da Providência, e acaba sendo uma runa. Pica fica chocado ao ouvir que pode falar, e de alguma forma até sabe seu nome. Ela se pergunta como isso é possível, então ele explica que é onisciente. Pica não perde tempo e pergunta se o livro sabe como remover a maldição do gato. O livro diz que é claro que sabe e que o gato está sob uma maldição kármica. Ao contrário de uma maldição de transformação comum, a maldição kármica transfere uma carne para outro ser. Seu corpo desaparece, e apenas sua alma permanece. Essa é uma notícia terrível, então Pica se pergunta como eles podem recuperar o corpo dele. O livro revela que só há uma maneira. Pica deve usar a magia de renascimento que ela possui. Pica fica chocada novamente porque ela não tem ideia do que ele está falando. O livro se pergunta se ela já notou que suas feridas curam muito rapidamente. Pica pensa em todas as vezes que ela se machucou e percebe que ele está certo. Ele explica que seu corpo se cura rapidamente por causa da magia e ela simplesmente falhou em perceber que comanda um poder especial. Pica fica encantada ao ouvir isso e o gato não acredita que resolver seu problema foi tão fácil. Esta é sua oportunidade de finalmente se livrar de sua maldição. Pica mal pode esperar para ser mais como Cloud, então ela pergunta como usar a magia. O livro revela que ela deve injetar sua magia no gato.
Pika não sabe como fazer isso, então o livro explica que ela tem que beijá-lo. Ela fica horrorizada, pois nunca beijou ninguém antes. Pika fica muito tímida e diz que não pode beijar alguém que não seja seu namorado nos lábios. Nesse exato momento, o livro aponta que ele não disse nada sobre beijá-lo nos lábios. Isso realmente pega Pika de surpresa e ela se pergunta o que ele poderia querer dizer. As coisas então tomam um rumo muito sombrio, pois ele revela que ela tem que beijá-lo no bumbum. O gato diz que eles vão dar uma recusa firme a essa solução, mas o livro continua a explicar. Fazer isso dessa forma garante que a magia seja absorvida rapidamente. Nossos heróis definitivamente não estão a bordo com este método, e Pika tem certeza de que deve haver outra maneira. Nesse exato momento, um guarda aparece, e Pika tenta pedir desculpas por invadir. O guarda surpreendentemente desmaia, e diz aos nossos heróis para correrem. Eles têm que se apressar porque a biblioteca está sob ataque. A gente vê o culpado, e ele é assustador. Nesse exato momento, uma fera feroz sai do portal. O gato explica que é um Artris, uma das feras místicas que os cultistas usam. Os cultistas supostamente foram contidos pelos militares depois do ataque deles, então o gato acha que deve ter sobrado um bando de fugitivos. Isso é bem ruim porque fica claro que eles querem os livros proibidos. Nossos heróis fogem para salvar a pele e o gato diz que eles só precisam sobreviver. O exército provavelmente está a caminho da capital real, então é só continuar correndo. Isso se mostra mais fácil de falar do que de fazer, pois eles precisam desviar dos ataques poderosos da criatura. Fica claro que não vão conseguir despistá-la, então o gato tem uma ideia. Ele manda a Pika ficar para trás e lutar contra a fera, e ele deixará tudo com ela. Pika fica furiosa, apontando que o plano dele deveria ser o contrário. Ele diz que não pode fazer nada, pois é só um gatinho fraco. Os dois discutem quem é o mais fraco, então o gato tem outra ideia. Se ele virar humano, seu poder aumentará em várias ordens de magnitude. O único jeito de saírem dessa é se a Pika quebrar a maldição dele. Ela fica horrorizada com essa realidade, mas ele aponta que suas vidas estão prestes a acabar. O tempo está acabando, mas Pika diz que prefere perder a vida. O gato vira o jogo contra ela, determinando que essa é a verdadeira medida da sua determinação. Toda a conversa dela sobre fazer qualquer coisa para alcançar seu objetivo acabou não sendo nada. Pika não pode deixar sua determinação ser questionada, então ela vai atrás do gato. Infelizmente, o monstro a encontra e libera um poder aterrorizante. Pika só consegue ficar paralisada, percebendo que não vai sobreviver. Este é seu último momento na Terra, e ela se arrepende de ter dito que preferia ter a vida acabada. O ataque está prestes a consumi-la, mas um homem misterioso surge do nada para bloqueá-lo. Na verdade, é o gato que voltou, e ele usa um feitiço de redemoinho. Isso lhes dá um tempinho, e Pika não acredita no que vê. O ataque aterrorizante é avassalador, então ele diz para Pika fugir. Ela não quer que ele se sacrifique, mas é exatamente isso que ele planeja fazer. Ele usa magia para empurrá-la para a segurança e se despede de sua aprendiz. Pika está em prantos, percebendo que não havia como ela proteger as pessoas. No fim, ela está sendo resgatada como sempre. Antes de se afundar mais, Pika se lembra de sua promessa de se tornar uma maga poderosa. Ela recupera a confiança e volta correndo para as chamas. Lá, ela encontra o gato inconsciente e o pega nos braços. Ela sabe que é inexperiente e que não há como derrotar essa fera. No entanto, isso não a impedirá de fazer o que pode. Pika beija o gato e ele se transforma de volta em humano. Seu imenso poder retorna a ele, e ele se pergunta quem é esse vira-lata latindo. Ele dispersa facilmente todo o ataque e aponta que não está em seu corpo humano há 2 anos. Pika fica chocada ao perceber que o gato era o Cloud o tempo todo. Cloud parte para o ataque agora com um grande ataque mágico. Ele cria o arco de gelo e usa o ataque chamado Flecha Congelante. Cloud dispara a flecha na fera e ela cobre completamente de gelo. O gelo se estilhaça em centenas de pedaços e o monstro é derrotado. A pessoa por trás do ataque claramente não quer nada com isso, então ela vai embora. Cloud não sente mais nenhum poder mágico, então ele determina que os cultistas não estão mais ali. Pike está em choque total e não consegue acreditar que sua professora era Cloud. Cloud achou que ela já teria descoberto antes, mas ela nunca pensou que ele seria um babaca desses. Cloud diz para ela não se decepcionar com uma versão idealizada dele, porque ele é apenas quem ele é. Pika diz que ele não é nada legal, mas ela não consegue deixar de pensar no quão heróico ele foi. Ele parou o monstro e a salvou, assim como fez naquela época. Cloud só piora sua reputação ao dizer que não precisa mais dela agora que recuperou seu corpo. O acordo deles acabou, mas Pika aponta que ele ainda tem que ensinar magia para ela. Infelizmente para ele, ele volta a ser um gato por algum motivo. Pika vira o jogo contra ele desta vez, lembrando que ele disse que não precisava mais dela. O acordo deles acabou, então ela o deixa para trás como um gato. Dessa vez ele implora para ela parar e diz que eles estão ligados pelo destino. Eles começam a gritar um com o outro e Cloud culpa o livro da providência. Eles fizeram o que ele disse para fazer, mas ele não disse nada sobre ele voltar a ser um gato. O livro simplesmente explica que Pika não tem nível suficiente. A única maneira de a maldição ser completamente desfeita é se eles tiverem o mesmo nível. Cloud percebe que isso significa que ele terá que treinar Pika para se tornar uma maga de primeira classe, assim como ele. Pika não acredita e Cloud diz que seus interesses se alinham. Pika se lembra de como Arya a menosprezou, e ela começa a se perguntar se realmente pode se tornar uma maga de primeira classe. Cloud está do lado dela agora, e ele diz que terá que transformá-la em uma. De agora em diante, ele quer que ela o chame de professor. Ele vai falar com o diretor da escola para conseguir seu emprego de volta.
Ele declara que realmente se tornará o professor de Pika, então é melhor ela estar pronta para os próximos 3 anos. Isso é tudo que Pika sempre quis, então ela se pergunta se isso é algum tipo de sonho. Uma noite, Pika tem um sonho com Cloud. Ele diz que precisa da ajuda dela e quer que ela beije o traseiro dele. Ela acorda do pesadelo terrível e Cloud grita para ela acordar logo. O treinamento de magia de Pika começa e Cloud se pergunta se ela sabe o que é mais importante na magia. Pika acredita que é a vontade de sonhar, mas essa resposta está terrivelmente errada. A resposta real é a afinidade mágica de uma pessoa, é simplesmente o tipo de magia com que você nasce. A razão pela qual é tão importante é porque é difícil adquirir qualquer magia que não seja o tipo ao qual você está atribuído. Por exemplo, se Pika não tem afinidade com magia de voo, então ela não tem esperança de sair do chão. É por isso que ela não consegue voar, então Cloud explica que a magia de voo é atribuída a Sagitário e Áries. Pika diz que é virgem, então ela se pergunta que atribuição mágica ela tem. Cloud diz para ela se acalmar e explica que seu tipo é determinado por 12 constelações do zodíaco. Virgem está associada a Deméter, a deusa da fertilidade. Isso se conecta à magia vegetal, então Pika pode criar vegetação em qualquer lugar e em todo lugar. Pika adora isso e se pergunta se é por isso que ela pode usar magia de renascimento. Cloud diz que não, porque esse é um tipo especial de magia e tal magia existe para qualquer atributo. Pika fica animado ao imaginar que pode melhorá-la praticando muito. Não se preocupe com isso agora, esquece. A habilidade fica ainda mais misteriosa quando Cloud diz para ela não contar a ninguém. É hora de trabalhar na magia de Virgem, então ele pede para Pika fazer algumas mudas crescerem. Ele instrui ela a usar sua varinha, pois varinhas funcionam focando a magia do corpo em um ponto. O encantamento é um gatilho para ativar a magia, e Pika terá que imaginar as mudas crescendo para funcionar. Quanto mais vívida a imagem mental, mais forte a magia. Pika recita o encantamento e se esforça para imaginar as mudas crescendo. Ela libera o feitiço anima e se surpreende ao conseguir. Pika fica louca de alegria e se pergunta por que Cloud não está comemorando. Cloud aponta que ativar a magia é só o primeiro passo. É como andar de bicicleta com rodinhas, não adianta se empolgar. Ele precisa que Pika desfaça a maldição dele, então ele tem que transformá-la em uma maga de primeira classe. Pika pensa em como ele é insensível, já que foi a primeira vez que usou magia. É um marco para ela, e ela gostaria de ter sido elogiada. Ela pensa em quando ele disse que ela era forte, mas se contém rapidamente. Ela se despede do seu primeiro amor, pois agora dedica a vida ao estudo da magia. Clyde se pergunta se ela lembrou de parar a magia, e vemos que ela esqueceu. A magia sai de controle e leva Pika para o ar. Depois de um dia de treinamento, Cloud percebe que subestimou Pika. Nunca em sua carreira de professor teve uma aluna tão ruim em controlar magia. Após várias horas de mais treinamento, Pika começa a se perguntar se ela simplesmente não tem talento. Ela diz para esquecer de se tornar uma maga de primeira classe, pois talvez nem passe no exame. Jasta e o irmão de Pika dizem que os pais dela estão chamando. As finanças da família estão em apuros, então precisam da ajuda dela. A mãe dela caiu de uma escada e não pode colher os frutos da fazenda. Ela precisa que Pekka faça isso sozinha, então Pekka tenta lembrá-la que precisa se preparar para os exames. Felizmente, Cloud tem a solução, dizendo a Pika para tentar colher os frutos usando magia. Pika diz que seria impossível, mas Cláudia lembra que ela vai precisar do dinheiro. Ela não poderá pagar as taxas de inscrição se não tiver renda. Cláudia anuncia que, por meio ano até o exame, Pika usará sua magia para fazer todo o trabalho da fazenda. Ela não fará nenhum outro tipo de treinamento, então Pika se pergunta se isso realmente vai ajudá-la. Cláudia explica que a resposta depende dela. Pika está pronta para tentar, mas não quer ser culpada se algo der errado. Ela usa Anima novamente, e desta vez a árvore cresce tão rápido que parece um ataque. Foi agressivo demais, mas Pika percebe que foi melhor que antes. Ela se pergunta por quê, então Cloud explica o que aconteceu. Ele a lembra que a força da magia é afetada pela sua capacidade de imaginá-la. Pika ajuda na fazenda desde pequena, então é mais fácil para ela imaginar cada pequeno detalhe. Ela pode facilmente imaginar a altura das árvores, como os galhos crescem e até como os frutos se sentem na mão. Cloud diz que vai ajudar comendo todas as frutas que ela estragar. Pika não se impressiona e se pergunta se era isso que ele queria desde o início. A vida de Pika como agricultora começa colhendo laranjas no inverno. As que eles cultivam são uma variedade doce sem sementes, muito saborosa. Quando a primavera chega, é hora dela começar a podar. Ela deve cortar galhos extras para melhorar a exposição ao sol e a ventilação. Nesta estação, em vez de usar tesouras, Pika usa magia para mudar o comprimento dos galhos. Outras coisas que ela tem que fazer incluem lidar com pássaros e insetos. As coisas também ficam bem difíceis quando ela tem que lidar com o mau tempo. Pika fica exausta todos os dias, mas quanto mais esforço, mais deliciosas as laranjas ficam. Após meio ano de treinamento, Pika finalmente chega aos dias antes do exame. Pika é uma fera absoluta agora quando usa seu feitiço Anima e demonstra controle magistral. Ela pode até comandar os galhos para cortar laranjas de outros galhos. Pika conseguiu alcançar seu objetivo e completou a colheita. Sua mãe diz que ela agora é uma agricultora profissional, e Pika promete cultivar as melhores laranjas do mundo. Ela se contém, lembrando que seu verdadeiro objetivo é se tornar uma maga.
Ela só está trabalhando na fazenda nos últimos 6 meses, então se pergunta se realmente conseguirá. Ela só sabe usar um tipo de magia e pergunta a Cloud se isso será suficiente para entrar. Cloud não tem ideia, pois os exames de entrada de Diana são diferentes a cada vez. Apenas uma em cada 10 pessoas consegue, e é uma questão de sorte. Arya é uma invejosa como sempre, e diz que Pika nunca vai entrar. Ela só consegue fazer a grama crescer, então Arya diz para ela desistir. Pika manda ela calar a boca, e mal pode esperar para rir quando ela entrar e Arya não. No fundo, porém, Pika não tem certeza se consegue fazer isso sozinha. Ela está muito nervosa, e até sua mochila parece mais pesada que o normal. Pika entra em uma carruagem e vai para a academia de Ana. Ela está ficando ainda mais nervosa porque todo mundo aqui é um rival. Todos estão tentando entrar na escola, e todos os outros parecem muito duros. Arya nunca faltou confiança, achando que é a número 1 aqui e não tem com o que se preocupar. A viagem está demorando bastante, então eles começam a se perguntar por quê. Diana fica na capital, mas por algum motivo eles estão nas montanhas. Nesse momento, algumas pedras caindo quase destroem a carruagem dele. Algumas das pedras se combinam para formar um golem aterrorizante, e ele começa a atacá-los. Cloud revela que estava escondido na bolsa de Pika, e ela não acredita que ele veio junto. Ele explica que essa coisa é um golem, o que significa que é uma boneca de terra controlada por magos. Alguém está manipulando das sombras, então Pika se pergunta se são os cultistas de novo. Cloud acredita que sim, e determina que eles estão atrás dos alunos. Arya não tem um pingo de medo e confronta a besta gigante. Ela diz que eles têm um exame para ir, então deveria ler a situação e sumir. Ela usa sua magia de aquário para criar um canhão de água. É um feitiço incrivelmente poderoso e esmaga o golem em centenas de pedaços. Pika fica maravilhada, e Cloud explica que Aquário é capaz de dar forma à água e canalizar suas habilidades. É muito versátil, mas exige imenso poder mágico e conhecimento. No entanto, Cloud revela que tem suas fraquezas. Todos ficam chocados quando o golem se reconstrói, e Pika diz que essa coisa é indestrutível. Cloud então lembra Pika que ela leu sobre golems na biblioteca. Ela se lembra que ele sempre tem um núcleo que funciona como coração. Pika consegue encontrá-lo e percebe que é a pedra com alguma escrita. De acordo com o que ela leu, o mago infunde vida no golem escrevendo a palavra Emith no núcleo. Apagando a primeira letra, o golem será destruído. Pika diz que precisa contar isso para Arya, mas Cloud pergunta por quê. Ela estaria jogando toda a responsabilidade nela, e ele a lembra que ela treinou nos últimos 6 meses. Ela se esforçou muito, então é por isso que ela mesma derrotará o golem. Pika não acredita que ela consiga, então Cloud diz para ela olhar como a amiga está lutando sozinha. Ele a lembra que ela quer ser uma maga e a incentiva a lembrar o porquê. Pika se reinspira ao lembrar seu propósito. Ela usa Anima sem hesitar, e seus galhos resgatam Arya. Arya não acredita que foi realmente a magia de Pika, mas Pika não terminou. Pika percebe que Cloud estava certo sobre ela apenas estar com medo. Suas pernas tremem loucamente, mas ela ainda diz a Arya que conhece a fraqueza do golem. Ela quer ajudar, então pergunta se pode se juntar à luta. Arya aponta o quão assustada Pika está, então ela se pergunta por que está se forçando a fazer isso. Pika admite que está tão assustada que seu coração vai explodir. No entanto, ela quer se tornar uma maga que possa proteger as pessoas ao seu redor. Arya concorda em lutar juntas, então ela se pergunta qual é o plano. Pika explica que há uma escrita no núcleo do golem e elas só precisam apagar a primeira letra. Ela diz a Arya para quebrá-lo novamente para que ela possa apagá-la, mas Arya tem más notícias. Ela não tem mais poder mágico para lançar nada grande. As duas são empurradas para trás, então o golem mira os outros alunos. Isso está ficando muito ruim, pois a besta usa uma rocha gigante para bloquear a saída delas. Um cara implora por ajuda, então Pika diz que vai parar o golem. Ela joga um monte de sementes no chão e usa Anima para fazê-las crescer. Pika consegue segurar o golem no lugar, e Arya só pode se perguntar que tipo de magia é essa. Ela pensou que Pika estava apenas cultivando o tempo todo, mas Cloud sabe que realmente aconteceu. Trabalhando aquela boneca de pomar enorme sozinha todos os dias, Pika desenvolveu resistência e controle sobre a magia. Ela também se concentrou em apenas um tipo de magia, então conseguiu dominá-la em pouco tempo. Cloud chama Pika de boba porque ela nem conhece suas próprias capacidades. Arya não acredita que Pika esteja tão séria agora e ela odeia isso. Pika deveria ser a desajeitada que não é recompensada por seus esforços. Pika fica chocada quando o golem se quebra para se libertar. Ela percebe rapidamente, no entanto, que é exatamente isso que ela queria. Seu núcleo está exposto, então Pika usa Anima novamente para criar um ataque gigante. Ela não tem muita magia sobrando, então tem que fazer algo acontecer agora. O golem vê o que ela está fazendo, então lança um monte de pedras nela. Pika tem que usar todo o seu foco para se proteger, então ela está muito imobilizada para retaliar. Ela considera aguentar até o golem ficar sem pedras, mas sua Anima vai acabar primeiro. As coisas estão ficando bem ruins, e ela não sobreviverá se isso continuar. Felizmente, Arya entra para ajudar a proteger sua amiga. Ela não quer que Pika vença tudo sozinha, mas mais importante, ela apenas preparou o palco para ela. Arya diz a Pika que é melhor ela vencer agora ou ficará chateada. Pika se prepara porque terá que acabar com essa luta no instante em que a barreira de água cair. Ela acerta o tempo perfeitamente, enrolando suas vinhas e puxando-as para trás como um chicote. Ela as lança para frente e corta a letra E do núcleo do golem. O golem se desintegra em pedaços e todos celebram sua vitória.
Arya se pergunta quando Pika ficou tão forte, mas Pika diz que foi tudo graças ao seu apoio. Quanto a ela, ela diz que apenas teve sorte. Jazz então uma voz declara que você não pode derrotar um golem apenas com sorte. Esse cara conhece o nome de Pika, então ela exige saber quem ele é. Fica claro que ele foi quem controlou o golem, então ela assume que ele é um vilão. Cloud explica que esse cara é o vice-diretor, e ele se apresenta como Justiça Libra. Ele revela que isso conclui o exame surpresa. Os outros alunos estão furiosos e dizem que se soubessem que era um teste, teriam se juntado à luta. Justice explica que esse era o ponto do exame surpresa. Ele lembra a todos que a magia pode ser boa ou má, dependendo de quem a empunha. Na Academia Diana, eles valorizam a qualidade daqueles com almas saudáveis. Ele se deu ao trabalho de observar suas aptidões sem aviso porque queria ver como eles responderiam a ameaças reais. Eles fugiriam para salvar suas vidas, fariam uso total de sua magia ou ajudariam os outros. Mais importante, ele queria saber se eles confrontariam o perigo. Ele determinou que, embora a Arya possa ser imprudente, ela também foi rápida em tomar iniciativa. Quanto a Pika, ela carece de variedade em sua magia, mas tem a coragem de agir em prol dos outros. Em reconhecimento por derrotarem o Golem, elas são consideradas aprovadas na sessão prática do exame. Pika não acredita no quão longe chegou e fica sem palavras. Os outros alunos não são escolhidos, então Gessus espera que usem isso como motivação. Quanto a Arya e Pika, ele diz que as verá na Academia Diana. Arya acabou de passar, mas algo ainda a incomoda. Ela é muito competitiva, então determina que terá que treinar mais. Pika, enquanto isso, se pergunta se está sonhando. Como sempre, Cloud a mantém com os pés no chão, lembrando-a de que esta é apenas a linha de partida. Pika odeia como ele é sempre um estraga-prazeres, mas lembra que é apenas quem ele é. Ela fica surpresa, no entanto, quando Cloud a elogia por se manter firme e lutar bem. Pika fica imediatamente envergonhada porque imaginou Cloud em sua mente. Ela recebeu apenas um pouquinho de elogio de uma pessoa tão pouco séria, e não consegue entender por que isso a deixou tão feliz. Pika se lembra de que não teria chegado tão longe sem a ajuda dele. Ela é muito grata e pensa que Cloud pode realmente ser uma pessoa incrível. Na Academia Diana, o diretor recebe uma mensagem urgente. Cloud está desaparecido há algum tempo, mas eles acabaram de receber uma mensagem dele. A presidente fica feliz porque isso significa que seu juramento de aprendiz está realmente vivo. Mais tarde aprendemos sobre a Árvore do Mundo do Chapéu de Bruxa. É um dos pontos turísticos do Reino da Arábia e tem 1000 anos, com 900 metros de altura. Além do túnel que o atravessa fica a Academia Real de Magia Diana. Foi fundada pela bruxa fundadora Selene há 1000 anos, e agora tem mais de 600 alunos. Pika chega à escola e fica absolutamente maravilhada. Ela não acredita que está realmente em Diana e tudo no lugar é deslumbrante. Todos aqui são tão elegantes e distintos, e faz sentido porque esta escola é incrivelmente prestigiosa. Pika então nota o quão fofos são os uniformes e percebe que está usando o mesmo. Cloud diz para ela se acalmar porque sua empolgação a faz parecer boba. Cláudia lembra que ela tem que chamar o professor Cloud e ninguém pode saber que ela é sua aprendiz. Pika concorda e se pergunta se também é segredo que ele se transforma em um gatinho fofo. Cloud diz que obviamente também é um segredo, então Pika diz para ele ter cuidado para não gastar sua magia e voltar a ser um gato. Ela também não gosta quando isso acontece, e o lembra que teve que beijar a bunda dele novamente para fazê-lo se transformar esta manhã. É incrivelmente embaraçoso para ela, mesmo sabendo que é a única maneira de ele voltar à forma humana. Cloud admite que também é embaraçoso para ele, e ele se sente mal por ela ter que fazer isso. No entanto, ele aponta que não pode ensinar como um gato, então eles só precisam cooperar. O objetivo deles é o mesmo, que é transformar Pika em uma maga de primeira classe. Pika não está realmente comprando isso, e sente que está sendo enganada por um homem duvidoso. Nesse momento, Cloud menciona que falará com o diretor sobre seu coven. Pika não sabe o que é um coven, e Cloud se surpreende que ela não saiba, já que está frequentando uma escola de magia. Pika diz que veio de uma escola normal, então nunca aprendeu essas coisas. Antes que Cloud possa explicar, eles são cumprimentados pela própria diretora. Seu nome é Jan, e ela está surpresa que Cloud já esteja fazendo amizade com os alunos. Cloud a cumprimenta formalmente e Pika nota que é a primeira vez que a vê tão formal. Jan diz a Cloud que a escola inteira está falando sobre seu retorno, principalmente as pessoas falando mal dele. Jan diz que não quer causar confusão entre os alunos, então pediu a Cloud para esperar em seu escritório até que os covens sejam anunciados. Cloud menciona que tem uma pergunta sobre os covens, então eles vão juntos. Ele diz a Pika para ficar longe de problemas, e os dois saem. Enquanto se afastam, Pika se pergunta se os dois são realmente amigos. Assim que ficam sozinhos, Jan abandona toda a formalidade e exige saber onde Cloud esteve nos últimos 2 anos. Ela zangada diz a sua aprendiz para não fugir novamente, e fica muito claro que Jan era na verdade a professora de Cloud. Cloud a elogia e tenta bajulá-la, mas Jan não está nem aí. Ela o lembra que só lhe deu o emprego de volta por bondade de seu coração. Cloud é grato, e Pika, observando a distância, agora se pergunta se eles realmente não são amigos, afinal. Pika percebe que ainda não sabe o que é um coven, então se pergunta o que fazer. Nesse momento ela ouve uma voz gritando por socorro e descobre uma garota que de alguma forma ficou presa dentro de uma parede. A garota explica que escorregou e caiu e acabou aqui. Pika fica completamente confusa porque nem sabia que isso era possível. Ela tenta ajudar puxando os braços da garota, mas ela não sai. Pika eventualmente consegue salvá-la, e a garota é muito grata.
Ela chama Pika de sua salvadora, e Pika não pode deixar de notar que essa garota é absolutamente linda. A garota se apresenta como Law e Pika se apresenta de volta. Lu revela que também é estudante do primeiro ano, o que surpreende Pika porque ela parece muito mais velha. Elas se dão bem imediatamente e Lo espera que acabem no mesmo coven. Isso dá a Pika a oportunidade perfeita para descobrir o que é um coven. Ela admite que veio de uma escola normal, então não tem ideia. Lu explica que um coven é basicamente uma turma indiana. Cada coven é composto por 12 alunos e um professor. Eles passam 3 anos estudando, comendo e vivendo juntos. Pika percebe o quão importante isso é porque ela estará com essas mesmas pessoas pelos próximos 3 anos. Lu está em Indiana desde o ensino médio, então ela garante a Pika que todos aqui são gentis e diligentes. Pika fica aliviada ao ouvir isso, e pensa que quando Cloud disse que cuidaria de seu coven, ele deve ter querido dizer que a colocaria em sua turma. A lista de covens está prestes a ser anunciada, então Lois sugere que elas vão verificar os quadros de avisos, e Pika segue feliz. No caminho, Pika acidentalmente esbarra em um estudante, e ela se desculpa imediatamente. O cara gentilmente pega a mão dela e pergunta se ela está machucada antes de insistir em vê-la bem. Pika fica nervosa e diz que está bem. O cara diz, graças a Deus, porque se alguém tão bonita quanto ela se machucasse, seria uma coisa terrível. Pika quase derrete ao se ouvir ser chamada de linda. Nesse momento, o cara volta sua atenção para Law e diz que ela é tão linda quanto uma deusa também. Pika imediatamente percebe que esse cara é apenas um paquerador. Ele se apresenta como Libra e diz a Law que eles deveriam conversar novamente mais tarde. Ele então pega um lenço e diz à garota que ela o deixou cair. Pika observa incrédula porque aquela garota não deixou cair nada. Pika está enojada e se pergunta o que há de errado com ele. Lois diz a ela que o nome dele é Libra e que ele é filho do vice-diretor. Pika não acredita que o vice-diretor, que é tão intimidador, tenha um filho assim. Libra admite que mentiu sobre o lenço e só queria ter um motivo para falar com a garota. Ele estende a mão e toca a mão dela, mas a garota o agarra e ameaça esmagar sua cabeça. Pika se assusta e Lo revela que este é na verdade um cara chamado Castor. Castor está furioso, não porque Libra pensou que ele era uma garota, mas porque ele o tocou com suas mãos sujas. Ele é obcecado por limpeza e diz a Libra que vai acabar com sua vida por tocá-lo. Libra acha isso divertido e diz que Castor terá que se desculpar por chamá-lo de sujo. Assim que a situação está prestes a escalar, uma voz imponente diz para eles pararem de brigar. Todos olham para cima e ficam chocados ao ver uma garota descendo de um lustre. Ela é incrivelmente atlética, com um corpo musculoso e faz uma entrada deslumbrante. Ela diz aos caras que brigar é ruim porque eles estão chamando a atenção de todos. Seu verdadeiro problema é que ninguém deveria roubar os holofotes dela. Libra a reconhece como Léo Regulus, e ele se diverte com sua entrada dramática. Ele se pergunta por que ela veio de lá de cima, e ela simplesmente explica que foi para chamar a atenção. Castor não está impressionado e diz para ela ir embora porque ela está apenas em seu caminho. Léo diz que se eles insistirem em brigar, ela terá que detê-los à força, e ambos os caras parecem prontos para enfrentá-la. Law, enquanto isso, está calmamente se perguntando o que há para o almoço, mas Pika está completamente sobrecarregada. Ela achou que Diana era cheia de alunos gentis e diligentes, mas obviamente não é o que lhe foi prometido. Essa situação explode completamente quando os 3 alunos usam suas magias um contra o outro. Libra usa algo chamado Iatemis, que permite prever e desviar de ataques sem nem abrir os olhos. Caster usa sua magia de gêmeos chamada Aumento Espelhado, que cria cópias dele mesmo. Léo não vai ficar de fora, então ela libera sua magia de leão chamada Rainha Leoa e entra na luta ela mesma. Todos ficam chocados que ela se pareça com um leão, e ela esmaga um dos clones de Caster. Libra decide recuar dessa vez ao ver do que Léo é capaz. Ninguém está mais apavorado que Pika, que determina que terá que manter distância dessas pessoas pelos próximos 3 anos. Infelizmente, ela leva uma pancada na cabeça, e Law finalmente se cansa. Pika foi atingida durante a confusão, e Law fica furiosa ao ver que sua salvadora está machucada. Ela libera sua magia de touro chamada Gogolana e cresce até ficar gigante. Castor não gosta nada desse tipo de magia e diz que todas as mulheres dessa escola são esquisitas. Enquanto tudo isso acontece, Pika percebe que Lo está prestes a mostrar demais, e ela grita um aviso. Lo tenta se cobrir, mas perde o equilíbrio e cai com tudo. Pika fica horrorizada ao perceber que ela vai cair em cima dela. Justo quando parece que as coisas não poderiam ficar mais caóticas, Cloud chega e diz a todos que eles não deveriam estar correndo soltos pela escola. Castor fica chocado ao ver Cloud ali e exige saber o que ele está fazendo. Cloud explica que veio buscá-los, e ele coloca os lutadores no ar. Ele chama uma lista de nomes, incluindo Castor, Libra, Léo, Lowen, Pika. Ele diz a todos que agora estão no coven de Cloud e que são seus alunos. Pika fica horrorizado ao saber que essas são as pessoas com quem passará os próximos 3 anos. Em seguida, temos um flashback que nos mostra o que aconteceu no escritório da diretora. Jean disse a Claw que entendia a situação dele e como sua ex-aprendiz o deixaria voltar ao trabalho. Ela está até disposta a colocar Pika em seu coven. No entanto, o público não aceitará o retorno dele tão facilmente. O boato de que ele fugiu da batalha ainda circula e os alunos desconfiam dele. Ele não está mais na mesma posição de antes, então Jean decidiu dar um teste a ele. Ela escolheu alunos com alto potencial para o coven dele, mas cada um deles é um pouco problemático.
O trabalho dele será reunir todos esses 12 alunos e garantir que cada um deles se forme. Não pode haver desistências e se ele falhar neste teste, será removido do cargo. Em seguida, temos uma rápida olhada em seus outros alunos, que inclui Arya. De volta ao presente, vemos que Cloud aceitou o desafio e pensa consigo mesmo que este é o começo de sua nova vida de professor. Infelizmente para ele, enquanto ele encara seus alunos, ele se transforma de volta em um gato. O Coven se reuniu em sua sala de aula, mas não há professor à vista. Todos olham confusos até notarem um gato preto sentado na frente da sala. Alguns alunos acham adorável e outros ficam confusos sobre por que um gato está na sala de aula. Pika sabe imediatamente o que aconteceu e não consegue acreditar. Cloud explica a ela que usou toda a sua magia para levitar Léo quando ela caiu, e ele teve que se transformar de volta em um gato. Cloud pede educadamente que ela o transforme de volta, mas isso é muita loucura para Pika em um dia. Ela sai correndo gritando e todos se perguntam o que há de errado com ela. Este foi o primeiro dia do Coven de Cloud, mas devido à ausência de Cloud, a aula foi cancelada. Na manhã seguinte, Lo tenta acordar Pika, mas Pika quer dormir um pouco mais. Lu decide que vai carregá-la para a escola, então ela se transforma e a levanta. Elas vão tomar café da manhã e Leo já está lá com seu elegante chá. Ela percebe que foram elas que fizeram todo aquele barulho tão cedo. Ela está chateada com seu elegante horário do chá sendo perturbado, mas Pika fica chocada quando ela bebe seu chá como uma bruta. Pika então se esgueira para fazer algo que tem que fazer todas as manhãs antes que os outros terminem o café da manhã. Ela vai procurar Cloud, que está esperando pacientemente como um gato, e o ritual matinal de beijo de inseto começa. Pika diz a ele que não aguenta fazer isso todas as manhãs e se pergunta se não há outra maneira. Cloud então repassa o que eles sabem sobre a maldição até agora. No momento em que ele usa qualquer magia séria, ele se torna um gato novamente. Ao final de cada dia, a magia de renascimento de Pika se dissipa e ele se transforma de volta em um gato. Além disso, Pika só pode usar sua magia de renascimento uma vez por dia porque precisa dormir para recuperá-la. Cloud odeia viver assim, então a única solução é Pika se tornar uma maga de primeira classe até se formar. Pika não tem ideia de como ela vai conseguir isso, então Cloud explica o sistema de classificação. Existem 4 classes de magos, e para se qualificar para a primeira classe, ela teria que passar em um exame anual de classificação no Palácio Real. Apenas 0,005% dos magos chegam à primeira classe, e apenas uma pessoa de Diana já alcançou isso na história da escola. Pika diz que a pessoa deve ter sido incrível, e Cloud revela casualmente que foi ele. Pika fica furiosa porque o elogiou acidentalmente. Cloud diz a ela que nos próximos 3 anos, o objetivo dela é se tornar a melhor aluna de sua turma, pois esse é o único caminho para a primeira classe. Ele também avisa que Diana tem uma política onde os 10% piores são expulsos todos os anos, então ela precisa ter cuidado. Pika concorda em fazer o seu melhor, então elas vão para a escola juntas. Pika tem certeza de que ser expulsa nunca acontecerá com ela, e ela está pronta para começar sua nova vida escolar. A zeladora vê Cloud e Pika saindo de um quarto juntas, e ela imediatamente tira a pior conclusão possível, murmurando sobre escândalos entre professores e alunos. As aulas começam, e Pika rapidamente percebe que está muito além de suas capacidades. Nas aulas gerais que reúnem alunos de outros covens, uma professora chamada Bethel está avançando muito rápido no material. Pika não consegue acompanhar de jeito nenhum, e ela percebe que a garota ao lado dela está dormindo profundamente. Ela tenta acordá-la silenciosamente, mas Bethel a pega e exige que ela responda a uma pergunta sobre gravitação universal. Pika entra em pânico e implora por ajuda, mas a garota adormecida ao lado dela acorda o suficiente para recitar a resposta correta perfeitamente e então volta a dormir imediatamente. Pika fica chocada e diz à garota que ela deve ser muito inteligente. O professor fica impressionado com a resposta da garota e furiosamente diz a Pika para se sair melhor. A garota adormecida está dormindo novamente e Pika está mortificada. Essa garota respondeu uma pergunta corretamente sem nem estar totalmente acordada, enquanto Pika não conseguia acompanhar de jeito nenhum. Na aula prática de magia de Cloud, ele anuncia que os alunos serão avaliados pela quantidade de criaturas chamadas Lotborns que cada aluno conseguir capturar em 30 minutos. Ele as descreve como animais fofos, mas destrutivos, que normalmente são muito difíceis de pegar. Ele deixa muito claro que espera que seus alunos capazes de Diana não tenham problemas, e ele garantiu que não haverá lentos que não pegarão nenhum. Pika teme que ela possa ser uma dessas pessoas, e ela sente a pressão imediatamente. O teste então começa quando Cloud solta os Lothorns. Pika usa anima com confiança, mas o Lothorn não é nada rápido, e suas vinhas não conseguem chegar perto. Cloud explica que os Lothorns usam seus chifres para detectar poder mágico, e eles fogem no momento em que sentem um pouco dele. Ele observa para ver como seus alunos lidarão com esse desafio. Uma garota chamada Hannah usa sua magia de escorpião para liberar uma toxina paralisante que para os Lothorns em seu rastro. Cloud observa que seu feitiço é incrivelmente eficaz, mas o dano colateral é um problema. Os Lothorns não conseguiram escapar, mas também paralisou alguns dos outros alunos. Um cara chamado Tarf usa sua magia para prender um monte de Lothorns de uma vez. Pika observa maravilhada e tenta descobrir como ela pode usar a anima em uma área ampla. Ela terá que fazer isso de forma inteligente para que os Lothorns não fujam antes que ela possa ativá-lo. Ela está realmente lutando e o pensamento de expulsão passa por sua mente. Quando o tempo acaba, Cloud anuncia os resultados. Arya ficou em primeiro lugar, pegando 10 Lophorns. Quanto a Pika, ela terminou em último lugar com 0. Ela levou uma cabeçada de um Lophorn, e quando recuperou os sentidos, os 30 minutos já haviam acabado.
Cloud diz alto para ela que está tudo bem para que os outros alunos possam ouvi-lo. No entanto, ele está realmente furioso e se pergunta baixinho o que Pika está fazendo. Ele diz a ela que terão aulas de reforço depois da escola, e nesse ritmo ela será expulsa. Depois da aula, Pika senta sozinha e ela é muito dura consigo mesma. É apenas o primeiro dia dela e ela já está ficando para trás. Ela pensou que poderia fazer um pouco melhor, mas agora ela nem consegue imaginar ser a melhor de sua turma. Ela começa a se preocupar genuinamente se será expulsa. Para a aula de reforço, Cloud leva Pika a um dos observatórios de Diana depois da escola. Ela se pergunta por que eles não poderiam ter aula em seu escritório, mas quando ela entra, fica completamente surpresa. Cloud lançou magia de visualização e levitação em toda a sala para criar uma recriação virtual do espaço sideral. As estrelas preenchem todo o observatório e Puget acha absolutamente lindo. Cloud aponta estrelas diferentes para ela, incluindo Deneb, Altair e Vega. Ele então aponta para a grande estrela azul esbranquiçada e diz a ela que ela se chama Pika, o mesmo que o nome dela. Pika pode parecer uma única estrela, mas na verdade são duas estrelas girando tão rapidamente que parecem-se uma só. A luz que produzem juntas dizem ser 20.000 vezes mais brilhante que o Sol. Cloud diz que o ponto é que, mesmo que uma estrela só possa produzir tanta luz, duas juntas podem produzir um poder incrível. Pika imediatamente se emociona ao perceber que ele está tentando animá-la. Ela se pergunta se ele está dizendo que ela ficará bem porque não está sozinha. Cloud entra em pânico e nega imediatamente, dizendo que obviamente não é o que ele quis dizer. Pika começa a rir de como ele ficou nervoso e Cloud exige saber o que há de tão engraçado. Ela pede desculpas por sua risada e pensa consigo mesma que não esperava que Cloud se importasse com ela assim. Pela primeira vez, ela acredita genuinamente que pode se tornar uma maga de primeira classe com o professor Cloud ao seu lado. Cloud rapidamente volta ao modo professor e diz a ela que a brincadeira acabou. Ele a informa que ela não vai para casa até pegar 12 Lophorns. Um tempo depois, Cloud se encontra com a diretora Jean e ela pergunta como foi sua primeira semana de volta ao trabalho. Cloud diz que seus alunos são todos bons garotos, estudiosos e gentis. Jean acha isso muito estranho porque tem ouvido coisas muito diferentes. Aparentemente, Ares dorme em todas as aulas e Leo Regulus fica assumindo o pódio só para chamar a atenção para si. Libra flerta com instrutoras e Lotori sai destruindo equipamentos com sua força bruta. Cloud não acredita que ela descobriu e Jean diz que há ainda mais problemas. Muitos dos alunos em seu coven têm lares problemáticos ou magia problemática e eles estão apenas guardando segredo por enquanto. Ela também o informa que as pessoas ao redor da escola começaram a chamar seu coven de Caixa de Pandora como um aviso para que outros não interajam com eles. Cloud acha que é um nome muito bom, mas Jean não está divertida. Ela diz a ele que o maior problema agora é Caster Gemini. Jean explica que Caster estava na divisão de ensino médio de Diana antes. Ele é um garoto problemático que se mete em brigas e causa sérias altercações físicas com outros alunos. Jean revela que, por algum motivo, Caster está apenas faltando às aulas de Cloud. Cloud tenta dizer algo sobre valorizar a iniciativa individual, mas Jean o interrompe. Ela o lembra que se Caster continuar assim, ele falhará e será expulso da escola. Ela então pergunta a Cloud se ele esqueceu a condição para sua reintegração, deixando claro que seu emprego está em jogo. Mais tarde, Pike fica chocado ao saber que Cloud será demitido se mesmo um de seus alunos falhar. Cloud não tem escolha, então ele precisa arrastar Castor para sua aula da tarde, não importa o que. Pika aponta que Castor é bem assustador, então ela se pergunta por que ele nem sequer aparece. Cloud pensa na primeira vez que se encontraram e lembra que Castor estava muito zangado depois de vê-lo. Cloud notou que Caster tem sido estranhamente rebelde desde o nosso primeiro encontro. Ele genuinamente não consegue pensar em nenhuma razão pela qual Castor o odiaria, mas Pika pode pensar em muitas. Ela diz que Cloud é grosseiro, mal-humorado, e não há realmente nenhuma razão para alguém gostar dele. Cloud fica surpreso ao saber que ele é tão odiável, e decide que só precisa fazer Castor perceber que ele é na verdade um professor legal. Nesse momento, Law aparece e Cloud pergunta se ela sabe onde Castor está. Law ouve atentamente e diz que pode ouvir brigas à distância, então ele provavelmente está por ali. Pika fica chocada porque não consegue acreditar que é assim que se rastreia esse cara. Eles seguem os sons e encontram Caster com uma aparência tão intimidadora quanto sempre, parado sobre alguém que ele acabou de espancar. Caster se pergunta o que todos estão olhando, e Pika está aterrorizada com ele. Cloud vai ver o cara desacordado e exige saber por que Caster fez isso. Caster diz que o cara fez algo inapropriado, então ele deu troco. Cloud decide fazer vista grossa, já que o outro cara também estava errado, mas avisa Caster que ele vai ser expulso se continuar arrumando briga. Caster está muito irritado, então diz para ele expulsá-lo logo. Cloud entra no modo cara legal e diz que não vai expulsar Caster porque ele é seu aluno. Ele declara que está do lado de Caster, não importa o que. Ele pede para Caster vir para a aula hoje à tarde e promete que vai valer a pena. Caster surpreendentemente concorda e Cloud fica aliviado. No entanto, Caster esclarece que só virá para a aula se Cloud desistir. Cloud força uma risada e diz que Caster é engraçado, mas Pika percebe que ele está prestes a explodir. Pika decide que precisa fazer algo, mas Lo se adianta. Lu marcha e diz diretamente a Caster que ele tem que ir para a aula. Castor manda ela se afastar porque ela está muito perto e ele odeia que toquem nele. Lu se recusa e diz que vai arrastá-lo para a aula se for preciso. Castor diz que ela é irritante, mas Lo lembra que ele costumava ser tão legal.
Castor diz que isso foi há muito tempo e declara que nunca mais vai para a aula. Apesar de tudo isso, Castor acaba aparecendo mais tarde naquele dia. Cloud anuncia que a aula de hoje envolverá subir a montanha para coletar a erva chamada mandrágora. Castor está obviamente muito irritado e Lo agradece por ele ter vindo. Ele responde que é só porque ela não parou de falar sobre isso. Antes de saírem, Cloud lembra a todos para não tomarem decisões imprudentes ou entrarem na área proibida. Pika, Lo e Caster acabam em um grupo juntos, e Lo tenta fazer Caster ajudar a procurar a erva. Ele reluta, então Lo o motiva levantando a árvore em que ele está encostado. Enquanto procuram, Pika se incomoda com toda a sujeira que cai em seu uniforme. Caster lhe dá um pano e diz que a sujeira mancha se ela não limpar. Pika fica pega de surpresa e se pergunta se Caster não é tão assustador assim afinal. Ele pode ser meio atencioso e até ter um gosto fofo. Isso imediatamente lhe rende um olhar mortal dele e ela rapidamente se retrata. Cloud verifica o grupo deles e ele está claramente se esforçando para ser caloroso e acessível. Ele diz a Caster que está feliz por ele ter vindo para a aula e se oferece para ajudar com qualquer coisa. Pika se diverte porque consegue ver o quanto ele está se esforçando para ser legal. Infelizmente, Caster não está caindo nessa. Ele diz a Cloud para parar com o teatro porque ele o vê claramente. Caster realmente odeia Cloud e o chama de esquisito. Ele diz que só veio porque Lo o forçou e que não voltará amanhã nem nunca mais. Cloud não aprecia o tom dele, mas Pika o lembra de não perder a calma. Ela diz que ele precisa continuar agindo de forma legal, mas Cloud percebe que fingir ser o professor legal não vai funcionar aqui. Ele precisa falar diretamente com Caster ou ele não vai entender. Cloud não perde mais tempo e pergunta diretamente a Caster o que ele não gosta nele. Castor se surpreende que Cloud não se lembra do que aconteceu, mas decide que provavelmente não foi um grande problema para ele. Cloud exige saber do que ele está falando, então Castor o lembra que ele fugiu. No dia do ataque dos cultistas, Cloud abandonou os alunos e nunca mais voltou. Antes que Cloud possa responder, Lo avista animadamente o que parece ser a erva mandrágora e corre para pegá-la. Ela perde o equilíbrio e está prestes a cair no riacho. Castor reage imediatamente e grita para ela se segurar na mão dele. Ele estende a mão para ajudá-la, mas Loie usa sua magia de touro para evitar cair. Ela está bem, mas Caster acaba caindo na água. Todos correm para ajudá-lo, mas é tarde demais. A correnteza é muito forte e ele é arrastado. Castor diz que isso é muito ruim porque algo que ele quer evitar está prestes a acontecer. Os outros eventualmente o encontram rio abaixo e ficam chocados ao descobrir que Castor se transformou completamente. Castor se transformou em uma garota, e Cloud se lembra dela. Pika se pergunta se os gêmeos têm a habilidade de se transformar assim, mas Cloud fica sem palavras. Em vez de ser mal-humorado e hostil como menino, Caster agora é uma garota alegre e despreocupada. Pika fica chocada com a mudança drástica, então se pergunta se essa é realmente Caster. Lo explica que o nome dela é na verdade Pollux. Pollux explica que ela e Castor são na verdade gêmeos que compartilham um único corpo. Sempre que Pollux é tocada por um homem, a personalidade de Castor surge. No entanto, quando Castor é tocado por uma mulher, a personalidade de Pollux é a que surge. Lo tocou Castor antes de ele ser levado pela correnteza, então é por isso que Pollux está aqui. Pika se pergunta se isso é coisa de gêmeos, mas Pollux diz que essa magia em particular é única para eles. Ela se oferece para mostrar a Pika a magia real de gêmeos e usa o aprimoramento de espelho. Este feitiço escaneia o uniforme de Pika e dá a Pollux uma cópia perfeita. Pika fica maravilhada e Pollux explica que sua magia de luz pode escanear e copiar coisas. Jazz e Cloud dizem a todos para voltarem a coletar ervas agora que sabem que os gêmeos estão seguros. Claro, ele também pediu a Pollux para ajudar a encontrar ervas. Pollux então choca todos ao trazer um clone de si mesma que já tem a erva mandrágora. Cloud fica chocado porque é a que ele tinha no bolso, e ele se pergunta como Pollux a conseguiu. Pollux revela que ela o enganou. Ela diz que sua magia é bem divertida porque ela pode dobrar a luz e até ficar invisível. O que ela fez desta vez foi fazer uma cópia de si mesma no momento em que todos desviaram o olhar enquanto ela estava se trocando. Ela então usou sua magia de luz, fingindo copiar o uniforme e fez a cópia roubar o pote de ervas da túnica de Cloud. Cloud descobriu exatamente como ela fez isso e Pollux fica impressionada. Ela então pergunta se pode ir para casa, já que completou a tarefa. Cloud diz que obviamente não, porque ela trapaceou, e pede para ela devolver. Pollux o desafia a pegá-la à força, mas Cloud a lembra que ele não pode fazer nada agressivo contra seus alunos. Pollux então diz algo que corta mais fundo, pois as coisas ficam muito sombrias. Ela diz a ele que ele é tão legal e claramente se importa com seus alunos, mas ele não hesita em abandoná-los quando a situação aperta. Ela se pergunta por que alguém assim ainda está ensinando. Cloud percebe que ela o despreza pelo que aconteceu naquele dia, assim como Caster. Pika está confusa porque está ouvindo sobre Cloud abandonando alunos pela segunda vez. Ela nunca acreditou antes, mas o boato que Arya mencionou sobre ele ser um covarde durante o ataque dos cultistas está começando a parecer muito real. Lu intervém e diz calmamente a Pollux para devolver a erva para Cloud. Ela diz que quer procurar uma com ela e Pika quer ajudar. Pollux ainda está muito séria ao decidir que as outras garotas estão tomando o lado dele. Ela então diz a elas para deixarem ela e Caster em paz a partir de agora. Ela se desculpa por interromper a aula e desaparece. Pike imediatamente exige que Cloud diga a ela se o boato sobre ele fugir é verdade. Ela se recusa a acreditar, mas quer ouvir a verdade dele. Cloud explica que 2 anos atrás, quando ele estava ensinando aqui,
Pollux estava na divisão do ensino médio em Indiana. Ela não estava no coven de Cloud, mas gostava muito dele. Também naquela época ela era uma pessoa muito gentil e feliz. No entanto, Cloud admite que no dia do ataque ele deixou ela e os outros alunos para trás enquanto eles imploravam por ajuda. Pika só consegue se perguntar por que ele fez isso, e Cloud diz que sente muito, mas não pode contar ela ainda. Claro, ela quer saber por que ele não pode contar, mas ele simplesmente diz que é o fardo dele. Assim que a questão for resolvida, ele contará tudo o que ela quiser saber. Ele então diz às garotas para ficarem paradas enquanto ele vai procurar Pollux. Antes de sair, ele diz que a área proibida fica à frente e os avisa para não se aventurarem lá. Pika fica processando que o boato é verdade e ela está realmente abalada. Jessa e Law avistam uma sombra à distância e parece que alguém está sendo pendurado em uma árvore. Pika olha mais de perto e decide que algo está errado. Mesmo que Cloud tenha dito para não entrarem na área proibida, elas não podem simplesmente assistir alguém se machucar. Elas desobedecem a ordem e correm para salvar a pessoa. Infelizmente, no momento em que se aproximam, elas de repente ficam incapazes de se mover. Algo pegajoso as segura no lugar e elas percebem que a pessoa era apenas uma boneca de madeira. Nesse momento, Pollux aparece para perguntar o que elas estão fazendo e Pika diz que vieram procurá-la. Pollux revela que a figura pendurada era na verdade uma isca. Era uma isca preparada por um monstro que a usa para atrair pessoas. Pollux sente o perigo, então diz a todos que eles têm que correr. Antes que possam escapar, uma criatura inseto gigante se revela. Pika fica completamente enojada e o inseto ataca Pollux. Pika diz a Pollux para correr e chamar Cloud, mas Pollux se pergunta o que acontecerá com elas. Pika declara que elas segurarão o monstro até Cloud chegar. Pollux se surpreende que Pika consegue ficar calmo o suficiente para pensar claramente, mesmo estando aterrorizada com Castor um momento atrás. Nesse momento, Pika diz a Pollux para ter cuidado, pois o inseto está atacando. Pollux usa imediatamente sua magia gêmea e destrói completamente o inseto. Ela declara que não adianta chamar o professor fraco deles. Ela diz para elas não se preocuparem porque ela protegerá a todos. Pollux liberta as garotas e Pika diz que ela é incrível. Ela não consegue acreditar que Pollux tem a idade delas e Pollux diz para continuarem os elogios. Pika se pergunta se Caster pode usar a mesma magia, mas Paula diz que o irmão dela é péssimo em magia. Pika acha que a magia de troca de corpo é bem legal e parece muito divertida. Pollux concorda e diz que muitas pessoas acham estranho, mas ela na verdade gosta. Ela e Castor estão juntas neste corpo desde que nasceram, então é normal para elas. Jazz então Law se pergunta onde ela está porque está muito escuro. As outras garotas estão aterrorizadas ao ver que ela está presa dentro da boca de um monstro. As coisas então pioram muito quando vários outros insetos aparecem. Perto dali, vemos que Cloud também está lutando contra os insetos. Ele vê magia sendo usada à distância e se pergunta se vem de Pollux. Cloud não pode se permitir voltar a ser um gato agora, ele não pode usar feitiços grandes. Ele tem que fazer alguma coisa, pois está claro que alguém está em apuros. De volta com as garotas, todas usam suas magias juntas e começam a revidar. Elas eliminam um monte de monstros, mas a onda de insetos continua chegando. Pika se pergunta o que deve fazer porque essa taxa suas vidas acabarão. Lu é forçada a voltar à sua forma menor, então ela admite que sua transformação usou muita energia e ela mal consegue se mover. Pollux vê que ela está em apuros, então tenta ajudar, mas é capturada. Felizmente era apenas um clone e a verdadeira Pollux elimina outro inseto. Um vislumbre do passado mostra o que aconteceu depois que Cloud deixou todos os alunos. Eles estavam todos aterrorizados e Pollux fez uma promessa a Castor. A partir daquele dia ela prometeu proteger a todos e ficar mais forte. Pollux demonstra um pouco desse poder e elimina mais insetos. Dentro do corpo compartilhado delas, Castor sente que Pollux está em perigo e grita para ela recuar porque ela está quase sem poder mágico. Pollux diz a ele para ficar quieto porque ela está ocupada agora. Caster está furioso e diz a ela que ela está exagerando. Pollux se recusa a recuar porque não quer deixar ninguém para trás. Ela tem que proteger a todos e lutará com toda a magia que tem. Infelizmente, ela se esforça demais e fica completamente sem magia. Um inseto está prestes a acabar com sua vida, mas Cloud chega bem a tempo de salvá-la. Ele pede desculpas por estar atrasado e Pollux não consegue acreditar que ele está aqui. Ela se pergunta o que ele está fazendo porque ele deveria ser um covarde. Cloud simplesmente a cobre e diz que a protegerá desta vez. Pika se pergunta o que são esses insetos, então Cloud explica que essas criaturas são chamadas de florestas ambulantes. Elas se disfarçam de árvores e atacam humanos usando iscas e gosma. Elas às vezes atacam vilas em grande número e são um problema sério. Pika está aterrorizada com o aparecimento de mais insetos, e Cloud explica que os gritos dos insetos que já foram derrotados atraíram ainda mais deles. Cloud diz às garotas que elas se saíram incrivelmente bem e para deixarem o resto com ele. Ele olha para todos os insetos e declara que não deixará nenhum escapar. Ele então usa sua magia superior de Sagitário chamada Arco de Anima. O ataque é absolutamente deslumbrante e até Pollux não pode deixar de dizer que é lindo. Ela está encantada e se lembra dessa magia. No dia em que entrou em Indiana, Cláudia a usou e ela ficou encantada no momento em que a viu. Era a magia que ela adorava mais do que tudo e pertencia a Cloud. Depois que Cloud aniquila todos os insetos, ele diz que irá verificar se há mais. Ele diz a todos para não ousarem se afastar desta vez e vemos o que realmente está acontecendo. Ele sussurra para Pika que ele está prestes a voltar a ser um gato e que ela precisa continuar a partir daqui. Antes de desaparecer, ele se vira para Pollux e faz algo que precisava fazer há muito tempo.
Ele pede desculpas a Pollux e Castor por tê-los deixado para trás naquele dia. Ele reconhece que é verdade que ele os deixou em uma situação aterrorizante e não dará desculpas para si mesmo. As garotas ficam chocadas, pois ele está obviamente arrependido. Ele pediu mais uma chance e prometeu fazer de tudo para manter seus alunos seguros desta vez. Ele então se despede sem graça e sai correndo antes que alguém o veja se transformar em gato. Suas palavras claramente tiveram um efeito em Pollux, que se pergunta o que há de errado com aquele cara. Cloud é um gato de novo e fica feliz que ninguém o viu se transformar. Pika diz a Pollux que Cloud provavelmente teve seus motivos para o que aconteceu, mesmo que ele ainda não possa explicá-los. Pollux se pergunta por que ele não pode explicá-los, mas Pika não sabe. O que ela sabe é que Cloud o salvou hoje. Ele correu para cá tão rápido que sua túnica ficou completamente rasgada de tanta velocidade. É por isso que Pika diz que tentará confiar nele por enquanto. Pollux aprecia ele ter ajudado elas desta vez, mas ela não consegue superar ter sido abandonada tão facilmente naquele dia. No entanto, ela tem muitas perguntas que precisam de respostas. Cloud tem um poder incrível, então ela se pergunta o que o fez fugir naquele dia. Ela declara que quer descobrir por si mesma que tipo de pessoa ele realmente é. É por isso que, a partir de hoje, ela começará a aparecer nas aulas de Cloud. Todos ficam felizes em ouvir isso, mas Pika fica chocada quando se pergunta o que há com o gato. Cloud fica muito feliz que isso foi resolvido, mas algo mais o incomoda. Não deveria haver insetos mágicos por aqui, nem mesmo na área proibida. Perto dali, um cara tá chateado porque Cloud eliminou todos os seus insetos batedores. Ele não acredita que Cloud realmente voltou e se pergunta se eles deveriam acabar com a vida dele. O líder deles diz que não, porque Cloud não é o alvo deles. Ele lembra a todos que a pessoa que eles realmente procuram é a garota que pode usar a magia de renascimento chamada Pika. Mais tarde, Cloud anuncia à turma que eles usarão as ervas que todos coletaram para fazer poções que aumentarão seu poder mágico. Pika pensa em como Castor começou a aparecer nas aulas depois do incidente na floresta, o que é um grande progresso. No entanto, ainda vai levar um tempo para colocar todos esses alunos excêntricos na mesma página. Libra já está reclamando que está muito abafado com tantos caras por perto, e ele pediu a Castor para trocar de lugar com Pollux para ele. Leo perguntou a Cloud se ela pode adicionar um javali que ela acabou de capturar a panela, e Cloud diz a ela para levá-lo de volta para a floresta. Pika tenta aliviar o clima sugerindo que eles joguem tudo na panela e façam uma festa de hot pot, mas Cloud nega isso imediatamente. Pika então percebe que Arya parece um pouco para baixo com alguma coisa, mas Arya não diz o porquê. Mais tarde naquele dia, Pika tem seu treinamento mágico regular depois da escola com Cloud, e ela está lutando muito com os Lophorns. Os testes do meio do ano estão chegando, e Cloud avisa que ela vai reprovar se não conseguir pegar um desses bichos. Pika aponta que ele sempre detecta sua magia através de seus chifres e foge antes que ela possa fazer qualquer coisa. Ela começa a se perguntar se Anima não é a magia certa para esse tipo de tarefa. Ela diz que se ela pudesse usar outros tipos de magia, as coisas seriam muito mais fáceis. Cláudia corrige imediatamente e diz que o problema é que ela ainda não entendeu completamente como usar a Anima. Ele diz a ela que um mágico esperto pode encontrar inúmeras maneiras de usar sua magia. Eles podem criar abordagens inovadoras para contornar seus limites. Cloud declara que é isso que é preciso para ser um bom mágico. Ele está muito satisfeito com quão sábio isso soou, então ele diz a Pika que ela deveria estar anotando. Pika se pergunta como ela deve inovar e Cloud usa a magia de aquário como exemplo. Ela permite que o usuário manipule a água e mude sua forma. As ideias do usuário como mágico são o que fazem funcionar. Ele diz que Arya está bem avançada com sua magia e sugere que Pika peça conselhos a ela. A expressão irritada no rosto de Pika diz tudo o que ele precisa saber. Pika explica que Arya não a ensinará sem reclamar e tornar sua vida miserável. Ela também esclarece que elas não são amigas, são inimigas. Ela volta no tempo para todas as vezes que Arya pegou, sem esforço algo em que Pika vinha trabalhando duro. Arya sempre agiu como se fosse a coisa mais fácil do mundo, enquanto todos ao redor celebravam seu gênio. Arya sempre foi melhor que ela, e isso realmente chateia Pika. Klaus diz a ela para deixar o orgulho de lado porque ela deveria estar fazendo tudo o que pode agora. Pika sabe que ele está certo porque ela precisa ficar mais forte. Pollux e Arya são melhores que ela, mas ela tem que vencer todas elas se quiser se tornar de primeira classe. Ela imediatamente engole o orgulho e vai procurar Arya. Pika se aproxima de Arya e pede a ela para ensiná-lo o truque para usar magia de aquário. Arya finge pensar sobre isso e pergunta se ela realmente deveria. Pika assume que a resposta é não, então ela agradece antes de se virar para sair. Arya então diz que realmente a ensinará, mas apenas sob uma condição. Pika tem que fazer uma pose de cachorrinha olhando para ela com olhos tristes e dizer: "Por favor, me ensine, senhorita Arya." Pika tá enojada, e ela sabe que Arya está apenas brincando com ela, então ela não acha que ela realmente fará isso. No entanto, Pika pensa consigo mesma que isso não é nada comparado à bajulação que ela tem que fazer todas as manhãs. Ela entra na pose e faz tudo sem hesitação. Fiel à sua palavra, Arya diz a Pika para ir com ela. Arya leva para o banho da escola e elas ficam na água quente por uma hora inteira. Pika está ficando impaciente e ela se pergunta por que tudo isso tem a ver com magia da água. Arya começa uma explicação muito convincente sobre como o banho estimula o sistema nervoso simpático e permite um pensamento mágico muito versátil. Ela imediatamente diz que está brincando e admite que só queria tomar um banho, e não há sentido em nada disso. Pika está furiosa, mas Arya revela que na verdade não há truque para usar a magia de aquário. Ela explica que sua magia transforma água em qualquer forma que ela imagine. A chave é observar e tocar as formas que você quer criar, então você memoriza suas estruturas repetidamente. Ela demonstra lindamente, e Pika percebe algo importante.
Ela sempre pensou que Arya era apenas um gênio natural, mas acontece que ela tem trabalhado incrivelmente duro para chegar onde está. Pika agradece e diz que vai tentar. Arya então pergunta por que Pika está se esforçando tanto, e Pika diz que quer aprender a pegar Lothrons. Ela foi a única na turma que não conseguiu pegar nenhum, e foi muito embaraçoso. Arya provoca e diz que ela só quer elogios de seu querido Cloud. Antes que Pika possa negar, Arya propõe uma competição. Elas se encontrarão na montanha em uma semana e verão quem consegue pegar mais Lothrons em uma hora. A perdedora se torna a empregada da vencedora por um dia. Pika declara imediatamente que tem que ganhar e aceita o desafio. Em seguida, vemos um rápido flashback mostrando que Arya tem pedido a Pika para sair depois da escola. Pika tem recusado por causa das aulas de reforço que ela tem tido com Cloud. Arya murmura para si mesma que as coisas têm sido tão chatas ultimamente. Pika começa seu treinamento, e logo, o dia do concurso chegou. Cloud está lá, e ele se pergunta por que um simples pedido de conselho se transformou em uma competição completa. Ele se pergunta se Pika realmente acha que pode ganhar. Pika diz para apenas observá-la e diz a ele para contemplar as novas habilidades que ela ensinou a si mesma. O concurso começa e Arya vai primeiro usando sua magia de aquário para criar um ataque de mão gigante de Poseidon. Ela captura 5 Lothrons de uma vez em uma área enorme. Cloud observa e diz que sua magia é tão impressionante quanto sempre. Arya sorri e diz que basicamente já ganhou. Pekka vai em seguida e ela faz algo que confunde completamente a todos. Ela usa uma técnica de anima que inventou chamada catapulta humana. Ela diz que assim o Lothron não conseguirá detectar sua magia. Ela lança seu próprio corpo como um projétil diretamente no Lothron antes que ele possa detectá-la. Arya grita de horror e Cloud entra em pânico e pergunta se ela está bem. Pika pousa em uma nuvem de poeira, mas ela está segurando um Lothron e diz que pegou um. Arya diz a ela que ela não precisa colocar seu corpo em risco assim, mas Pika diz que sim. Ela não quer perder e declara que elas são rivais. Arya fica chocada ao ouvir isso no início, mas então ela dá uma boa risada. Quando a competição termina, o placar final é Pika com 10 e Arya com 20. Pika está horrorizada ao ter que admitir que perdeu. Cloud diz que tudo bem, mas Arya surpreende Pika com o que ela diz a seguir. Ela diz a Pika que tem estado entediada ultimamente, já que elas não têm saído. É por isso que ela estava ansiosa por hoje. Ela diz que nunca se cansa de assistir Pika e sugere que elas joguem de novo algum dia. Pika agora tem que servir como empregada de Arya por um dia como punição, e Arya aproveita ao máximo tendo Pika alimentando. Uma cena rápida mostra Cloud correndo para salvar sua vida. Algumas pessoas o chamam de gatinho precioso e elas o perseguem. Um dia antes, Cloud diz a Pika que eles precisam escolher um líder para o Coven. O líder é responsável por coordenar os membros e lidar com recados e eventos escolares quando o professor está ausente. Ele pergunta se ela tem alguma indicação, e Pekka se voluntaria imediatamente. Infelizmente, Cloud diz não antes que ela possa terminar a frase. Pekka exige saber porquê, e Cloud explica que o líder tem que ser uma pessoa madura e responsável. Ele conta um conto de advertência sobre um professor que uma vez escolheu um líder sem pensar cuidadosamente sobre isso. O Coven caiu em caos, os alunos se voltaram uns contra os outros, e a turma nunca se recuperou. Escolher um líder é muito importante, então eles não podem brincar. Pika se pergunta se ele está dizendo que ela causaria o caos no Coven. Ela então admite que não conhece os outros o suficiente para indicar alguém. Ela aponta que Cloud também não parece ter ideias e sugere que ele observe os alunos durante o dia de folga amanhã, já que todos estarão nos dormitórios. Cloud imediatamente diz não porque quer passar o fim de semana sendo preguiçoso em seu quarto. Pika o chama de adulto preguiçoso, mas ele eventualmente aceita a oferta dela para ajudá-lo. Ele age como se ela estivesse pedindo um favor e isso a enfurece. Ele diz a ela para encontrá-lo em sua casa às 10 da manhã seguinte e não dormir até tarde. Na manhã seguinte, Cloud espera em seu quarto e já são 11h. Como ele não pode se tornar humano sem ela, ele não tem escolha a não ser ir procurá-la como gato. Ele explica que sempre fica preso em seu quarto quando é um gato, então isso parece novo. Ele entra no corredor e é imediatamente pego por uma garota. O nome dela é Moral e ela acha que ele é o gato mais adorável que ela já viu. Ela se pergunta qual é o nome dele e Cloud tenta escapar. Ela decide que o nome dele é Elizabeth e o leva para o quarto dela. Ela o veste com roupas bufantes e lhe dá um monte de presentes. Cloud está humilhado, e ele determina que alguém tão delirante não pode ser o líder. Ele percebe, no entanto, que estar nesta forma de gato pode lhe dar uma vantagem. Isso lhe dará uma chance melhor de observar seus alunos agindo naturalmente, então ele decide aproveitar ao máximo a situação. Cloud então vagueia para um quarto onde um garoto chamado Chiron está almoçando. Chiron se pergunta de onde veio o gato de aparência desagradável, e Cloud está pronto para brigar com esse garoto. O cara chamado Tarf interrompe a briga e pede desculpas pela grosseria de Chiron. Chiron então generosamente oferece ao gato um pouco de sua comida e diz que alimentar os necessitados é um dever real. Enquanto Cloud come a refeição, Tarf diz que de onde ele vem, gatos são considerados mensageiros dos deuses. Chiron diz que eles deveriam dar um nome a ele, e ele o nomeia Scrooge. Cloud fica ofendido, então ele o soca no rosto e foge. Cloud determina que Chiron é muito rude e também não é adequado para o papel de líder. Cloud volta para o quarto de Pika, mas acaba no quarto errado. Ele se encontra em frente a Hannah, e ela é genuinamente aterrorizante. Hannah o puxa para dentro de seu quarto, e só piora. O quarto está cheio de experimentos estranhos e poções de aparência sombria. Cloud está realmente apavorado agora, e ele se pergunta o que ela está pensando. Hannah diz que tem feito poções para sua pesquisa de magia de veneno, e ela precisa de garras de gato como ingrediente. Ela estende a mão para parar suas garras, mas Cloud consegue escapar.
Infelizmente, ele fica coberto por uma poção, e é pior do que ele pensa. Hannah explica que essa poção amplifica feromônios e fará com que Cloud atraia outros seres. Cloud só pode se perguntar por que ela faria algo assim, e ele usa sua magia para escapar. Ele determina que não pode deixá-la ser líder quando ela está trabalhando com magia tão perigosa. A poção entra em efeito imediatamente, pois os alunos de todo o dormitório começam a agir de forma estranha ao redor dele. Os alunos o perseguem pelos corredores, e Cloud está desesperadamente tentando ficar à frente deles. Ele avista uma garota chamada Capella, e teme que ela também esteja caindo sob o feitiço da poção. Surpreendentemente, ela intervém e diz a todos para recuarem porque estão assustando o gato. Ela nota um cheiro doce vindo de Cloud e sente seu corpo formigando. Ela é esperta o suficiente para sacar na hora que isso é algum tipo de magia que deixa todo mundo maluco. Diferente dos outros, ela se recusa a deixar isso controlar ela e declara que não vai se deixar abalar. Aí ela fala pro gato que vai comer a magia e usar a magia de Capricórnio dela para absorver e neutralizar a poção de feromônio dele. A habilidade dela permite consumir outras magias e funciona perfeitamente. Sorte a nossa, o feitiço em todo mundo se quebra na hora. Capella diz que o gato sempre pode contar com ela para ajudar e Cloud decide que a encontrou. Ele declara que Capella é a mais indicada para ser a líder. No dia seguinte, Cloud pergunta formalmente para Capella se ela estaria disposta a ser a líder do Coven. Ele diz que acha que ela tem potencial porque é uma pessoa madura e responsável. Na hora que ele fala a palavra responsável, Capella começa a tremer. A garota chamada Eve avisa baixinho pro Cloud que esse é um assunto delicado para ela. Capella perde completamente a linha e declara que é desobediente e má. Ela odeia ser chamada de responsável, então começa a quebrar todas as janelas. Mas é da natureza dela ser responsável, então ela acaba aceitando o cargo mesmo assim. Na próxima aula, Cloud anuncia que vão experimentar diferentes combinações de magia para ver o que acontece. Ele usa Arya e uma garota animada chamada Meru como exemplo. Meru usa a magia de peixes dela e Arya usa a magia de aquário dela. Juntas, elas criam algo chamado esfera de aquário e o resultado é um aquário flutuante deslumbrante no ar. Pika acha incrível e Leo diz que isso dá vontade de ter peixinhos. Cloud diz que Arya usou a magia de aquário dela para juntar a água do ar, enquanto Mara usou a magia de peixes dela para invocar animais aquáticos. Mara fica feliz porque isso significa que ela não precisa ficar perto da água para invocar seus amiguinhos. Cloud explica como as duas magias funcionam juntas, e ele manda todo mundo formar duplas e tentar. Pika decide se aproximar da Hannah e pedir para fazerem dupla. Hannah pergunta por que ela chamaria e se a Pika sabe o que a magia dela faz. Pika sabe tudo porque viu a Hannah estudando todos os pornes de sorte. Pika diz que magia de veneno parece muito divertida, mas Hannah fica incomodada com isso. Hannah se recusa a se juntar a ela, diz que vai sair mais cedo da aula e manda Pika perguntar para outra pessoa. Pika teme ter dito algo errado e se pergunta se Hannah odeia. Cloud anuncia para a turma que as provas finais serão amanhã. Para o exame, eles terão que passar por uma masmorra especial usando suas magias. Há perigos reais envolvidos e se não passarem, podem não chegar ao próximo ano. Ele diz para eles usarem tudo que aprenderam nos últimos 3 meses e mirarem se tornarem os melhores alunos do ano. Pika está animada porque este é o primeiro exame dela em Diana. Depois da aula, Klaus diz para Pika que não haverá treino hoje e que ela deve descansar antes do exame. Ele então acrescenta uma última coisa e diz para ela quebrar uma perna. Pika fica tocada e pensa consigo mesma que quer provar para ele que todos aqueles treinos não foram em vão. Ela diz que talvez não chegue ao topo do ano ainda, mas chegará ao topo do Coven deles. Cloud não acredita muito nela, então ela se pergunta por que ele está reagindo assim. Ele aponta que ela disse que não ia dormir até tarde, e aí ela dormiu até tarde. Ele percebeu que as coisas que a Pika diz não costumam se concretizar. Explica que aquele dia foi um verdadeiro pesadelo para ele porque Maru fez usar roupas bufantes e Hannah quase o beijou. Aí ele manda a Pika fazer o que ela sempre faz, porque é o melhor para ela. Enquanto isso, a Pika tá travada, congelada, depois de ouvir que a Hannah quase beijou ele. Ela não entende por que a ideia da Hannah beijar o Cloud incomoda tanto, mas mal consegue pensar em outra coisa. Em outro lugar, a gente vê que a Hannah tá numa ligação. Ela avisa pra pessoa do outro lado que as provas do meio do ano começam amanhã. Ela pede pra avisarem a mãe dela que ela vai usar a magia de escorpião pra tirar a nota máxima. A mulher deseja sorte e a Hannah fala baixinho que precisa fazer isso. No dia da prova, a gente vê que os alunos estão num dirigível que vai pra masmorra. Todo mundo tá super animado e a Leo diz que tá pronta pra explorar. A Arya aponta que a prova é numa masmorra e fica pensando o que aconteceria se a Pika se perdesse e ficasse presa pra sempre. A Pika tá com uma cara de exausta que dá dó e a Arya fica chocada com o estado da cara dela. O Cloud pensa em como ele mandou ela descansar direito e fica se perguntando por que ela tá tão acabada. Aí escurece de repente e os alunos veem um monstro gigante lá fora. Os monstros pássaros voando em volta deles são enormes, então a Pika fica se perguntando que tipo de pássaros são aqueles. Aí a Jess vê o ninho gigante do pássaro, e não acredita que aquilo é a masmorra. O Cloud explica que essas criaturas se chamam grifos. Os ninhos deles são cheios de ouro que eles roubaram das pessoas ao longo dos anos. Por serem tão violentos com humanos, eles são considerados pragas. As instruções do Cloud para a prova são diretas, mas também aterrorizantes. Os alunos precisam entrar na masmorra, pegar ouro do ninho do grifo e trazer de volta antes do pôr do sol. O tempo que eles levarem para voltar vai determinar a nota deles. A Pika fica mortificada que ele quer que eles entrem naquele lugar perigoso, e se pergunta se ele perdeu o juízo. O Cloud reconhece os perigos, mas aponta para todo mundo as pulseiras de Hermes que eles ganharam antes da prova.
Essas pulseiras estão cheias de feitiços de teletransporte que vão permitir que qualquer aluno escape da masmorra a qualquer momento. O porém é que usar a pulseira vai desqualificar eles da prova. Ele também menciona que a pulseira pode ativar automaticamente se a vida de um aluno estiver em perigo sério. O Cloud então avisa todo mundo que os grifos são bem mais difíceis do que o golem que eles enfrentaram na prova de entrada. Ele termina com um discurso inspirador sobre como a magia brilha mais forte, quanto maior a provação. Ele diz para todo mundo criar um caminho com a própria força. A Arya e a Leo saem correndo na frente na hora, dizendo que parece divertido. O Kiron finge que não tá com medo e a Eve tem que ser arrastada porque preferia estar dormindo. O primeiro desafio é atravessar umas cordas para conseguir entrar. A Pika não acredita que essa prova é tão maluca e tá apavorada. Ela se recompõe e pensa que precisa parar de ser medrosa. Ela tá determinada a terminar a prova mais rápido que todo mundo e impressionar o Cloud. Ela sai correndo na frente de todo mundo, mas um grifo a assusta. Ela deixa cair a varinha e ela parte pro ataque. Sorte a dela que a Hana aparece do nada e usa sua magia de escorpião, a injeção de veneno ferrão vermelho, para espantar o grifo. A Pika fica impressionada e se pergunta se a Hana tá ajudando ela. A Hana nem notou a Pika e se pergunta se ela estava ali o tempo todo. Ela explica que só espantou o grifo porque ele estava no caminho dela. Aí ela diz friamente pra Pika que se ela já tá empacando, podia muito bem desistir. Enquanto isso, o Cloud é abordado pelo vice-diretor. Outras convenções estão fazendo a prova ao mesmo tempo, então ele se pergunta como tá indo a convenção do Cloud. O Cloud diz que todos os alunos dele já começaram, o que impressiona o vice-diretor. Isso porque alguns alunos de outras convenções desistiram antes mesmo de entrar. O Cloud olha o relógio e percebe que já passaram 10 minutos de prova. De 108 alunos, 18 já desistiram sem chegar no ninho. Os outros parecem ter conseguido entrar, então o vice-diretor diz que vão ver quantos passam. O Cloud diz que a verdadeira questão é se eles vão descobrir o verdadeiro significado da masmorra. Lá dentro, o primeiro desafio acontece nos locais de alimentação dos filhotes. Alguns alunos de outras convenções saem correndo para salvar a pele, e se perguntam como vão escapar desse filhote de pássaro gigante. A Leo diz que a resposta é óbvia porque é o mesmo jeito que você resolve qualquer problema. Ela usa a magia Léo, a princesa gorila, e o pássaro fica chocado ao vê-la transformada. Ela manda ele voando e declara que não tem interesse em atormentar pintinhos. Ela avisa para eles ficarem quietos e dormirem um pouco. Ela diz para os outros alunos que podem elogiá-la agora, mas a gente vê que ela esmagou eles com um filhote de pássaro. Um dos alunos percebe que o pessoal da Caixa de Pandora é realmente assustador. Lá fora, a gente vê que os instrutores que estão assistindo à prova estão muito impressionados. Eles dizem que a Leo foi incrível porque ela passou pelo primeiro desafio sem problemas. O instrutor Hércules observa que os alunos da convenção do Cloud estão na liderança. Os outros admitem que achavam que a convenção do Cloud era sem esperança por causa de todos os alunos problemáticos que eles têm. Mas eles estão se saindo bem, então o Cloud está muito orgulhoso. Os instrutores determinam que o aluno na liderança é o Regulus da convenção Cloud ou a Perséfone da convenção Pegasus. Não dá pra saber qual convenção vai sair por cima, então todo mundo tá super ansioso pra ver como eles vão passar pelos 3 desafios. O Cloud pensa que se os alunos dele se saírem bem, eles podem superar a reputação de Caixa de Pandora. Ele espera que todo mundo dê o seu melhor, mas ele percebe que não tem ideia de onde a Pika tá. Ele vê que a Hana e a Pika ainda estão lá fora, o que significa que elas estão em último lugar. A Hana culpa a Pika por ser tão lenta, mas a Pika culpa ela. Ela aponta que o grifo que a Hana envenenou bateu na ponte e fez elas caírem. Elas eventualmente conseguem escalar a lateral do penhasco, e a Hana está determinada a alcançar todo mundo. Lá dentro, a Pika diz que nunca esteve numa masmorra antes, e ela fica impressionada com o quão incrível é. A Hana manda ela parar de brincar feito idiota porque elas não têm tempo a perder. A Pika se pergunta qual o problema dela e começa a temer que a Hana possa ter sentimentos pelo Cloud. Isso explicaria por que a Hana é tão hostil com ela, já que ela tá sempre com o Cloud. A Pika se recusa a deixar a Hana passar na frente dela, então ela avança. Elas chegam na primeira área de desafio, e são imediatamente atacadas por um filhote de gripe. A Hana aponta que esse é o local de alimentação dos filhotes, o que significa que as duas provavelmente estão sendo vistas como comida. A Hana diz que vai indo e diz pra Pika que ela pode ficar ali tremendo. A Pika se recusa a ser deixada para trás, e diz que ela também sabe lutar. A Hana é cética porque as penas de grifo são muito grossas para até o veneno penetrar. Ela duvida que a Pika possa ajudar em alguma coisa, porque tudo que a magia dela faz é crescer mato. A Pika diz para ela não subestimá-la porque ela tem treinado muito nos últimos 3 meses. Ela usa outra técnica nova que desenvolveu chamada Virgo Anima, a gaiola de pássaros das árvores. A Pika fica muito orgulhosa de si mesma porque conseguiu prender o pássaro. A Hana aponta que ela também aprendeu, então a Pika diz que o controle dela ainda não é perfeito. Conforme elas avançam, a Hana diz pra Pika parar de segurá-la.
A Pika aponta que ela já pediu desculpas e se pergunta por que ela ainda tá brava. Nesse exato momento, as duas chegam num lugar estranho. Por algum motivo, as paredes dessa área são feitas de rocha em vez de palha. A Hana fica fascinada porque os grifos parecem usar magia de construção diferente dependendo do propósito do cômodo. Ela explica que toda a colônia é na verdade muito parecida em estrutura com um ninho de pássaro tecelão sociável. Os pássaros tecelões passam décadas construindo ninhos enormes e o tamanho deles os torna lares para outros animais que coexistem com eles. Isso significa que provavelmente existem outras criaturas vivendo nesse ninho também. A Pika fica impressionada com o quanto a Hana sabe, e a Hana diz que ela lê muito. Nesse exato momento, elas ouvem gritos e correm em direção a ele. A Pika fica feliz porque isso significa que elas finalmente alcançaram os outros, mas ela fica chocada ao ver que alguns alunos estão em apuros. Elas chegaram ao segundo desafio, que é a colônia de monstros. A Pika fica chocada porque a Hana estava certa sobre mais criaturas vivendo dentro da masmorra junto com os grifos. Elas estão cercadas por um monte desses monstros, então a Pika se pergunta como elas vão lidar com eles. A Hana declara que não vai ser um problema, e veneno começa a sair do corpo dela. A Pika fica chocada quando percebe que os monstros estão evitando a Hana. A Hana explica que não importa a espécie, as criaturas instintivamente sabem evitar coisas venenosas. Isso é especialmente verdade para as criaturas covardes o suficiente para coabitar com outra espécie. A Pika pensa que a Hana é bem arrogante, mas ela também é legal. A Jasa e a Pika ficam surpresas quando a Hana volta correndo. A Pika pergunta o que aconteceu e a Hana diz para ela derrotar aqueles monstros. Ela aponta para um grupo de insetos e diz para Pika cuidar deles porque eles não reagem ao veneno dela. Ela provoca a Hana por ter medo de insetos e aponta que ela tem um lado adorável. A Hana insiste que não tá com medo, é só que os insetos não reagem ao veneno dela. A Pika declara que não precisa bancar a Durona, pois ela vai protegê-la. Hana fica furiosa, então usa seu ataque de chuva venenosa nos insetos. Hana declara vitória com confiança, mas Pika fica horrorizada. O veneno está caindo sobre ela, então Hana pede desculpas. Os outros alunos estão apavorados porque há veneno por toda parte. Uma aluna, também do tipo escorpião, diz que jamais usaria um feitiço tão perigoso. Eles percebem que Hana está na caixa de Pandora e concordam em manter distância dela. Hana ouve tudo e Pika percebe que isso a incomoda. A Pika encoraja e diz que foi realmente impressionante ela ter derrubado todos aqueles insetos com um só ataque. Hana, irritada, manda ela calar a boca e parar de tentar se aproximar. Ela diz que Pika agora entende do que suas habilidades são capazes, então se ela preza pela própria vida deve ficar bem longe dela. Cloud está observando e frustrado, pois achava que elas finalmente estavam começando a se dar bem. Ele sabe que precisam acelerar, senão ambas vão falhar. Enquanto isso, vemos que Leo está em péssimo estado. Ela é a primeira a chegar ao terceiro desafio, mas não acha que conseguiria passar. Aí descobrimos como essa masmorra realmente funciona. Os alunos escolhem uma das muitas entradas, passam por 3 desafios e chegam ao objetivo, que é a Sala do Ouro. O desafio final é a área de descanso dos grifos. Isso significa que o ouro é guardado pela população adulta de grifos. Capella diz que este desafio é brutal, mas se lembra que veio junto com Eve. Ela diz a Eve que elas conseguem, mas vê que Eve já está na boca de um dos grifos. Ele está pronto para comê-la viva, e Eve apenas diz que aqui dentro é gostoso e quentinho. Ela também está cansada, então é hora de uma soneca. Sua pulseira de Hermes ativa para salvar sua vida, e Eve é desqualificada. Eve era colega de equipe de Capella, então Capella a chama de idiota. Perto dali, Tarf e Chiron também chegaram ao desafio final. Tarf luta contra os grifos e se pergunta se Chiron está bem. Tarf diz que é muito perigoso por aqui, então manda Chiron esperar enquanto ele pega o ouro. Chiron quer ajudar, mas Tarf é muito protetor com ele. Tarf lhe dá um monte de armadura e repelente de insetos antes de dizer para ele ficar bem ali. Chiron fica ofendido por ser tratado como criança e lembra a Tarf que isso é um exame. Ele jura que vai passar nisso sozinho e avança. Ele declara dramaticamente que está prestes a liberar seu ultra-ataque mágico super, e diz a Tarf para testemunhar. Infelizmente, ele é apenas devorado pelo grifo, e a pulseira tem que resgatá-lo. Tarf grita para ele, e Chiron é desqualificado. Tarf imediatamente declara que está logo atrás dele, e ele também é devorado. Um dos instrutores provoca Cloud porque o desempenho de sua coven está uma bagunça total. Cloud espera que seus alunos se recomponham, pois eles nem sabem o quão difícil é o desafio final. De volta com Pika e Hana, elas chegaram à área do desafio final e as coisas estão intensas. Há grifos demais para lidar, então Hana libera seu feitiço defensivo mais avançado, o Escorpião Polvo. Hana diz a Pika para ter cuidado, pois esses tentáculos venenosos detectam e pegam qualquer coisa em sua proximidade. 2 alunas ficam aterrorizadas com sua magia e dizem que deveriam ficar bem longe. Hana concorda com elas e diz que, se não quiserem virar presa dos tentáculos, devem ficar ali paradas, apavoradas. Hana tem a atenção de um grifo e pensa em como essa magia protege de todos os ângulos. No entanto, a desvantagem é que consome muita energia mágica. Ela determina que, como há tantos grifos aqui, isso deve significar que o ouro está por perto. Eventualmente, os grifos que a perseguem começam a recuar. Isso significa que ela passou do pacto, mas as outras alunas não tiveram tanta sorte. Ela deixou todos para trás, incluindo sua colega de equipe, Pika. As duas se olham, mas Hana decide deixá-la mesmo assim. Ela está determinada a conquistar o primeiro lugar sem a ajuda de ninguém. Ela eventualmente vê a entrada da sala onde o ouro é guardado.
Infelizmente, ela fica horrorizada ao ver que outro monstro está atrás dela. É um grifo mutante massivo com 2 cabeças e 4 asas, e é muito maior e mais poderoso do que qualquer coisa que ela já enfrentou. Hannah fica abalada, mas diz a si mesma que ainda tem o escorpião polvo. Ela se mantém firme e declara que vai passar. A criatura responde usando magia elétrica que estilhaça completamente seu escorpião e a arremessa para longe. Hannah percebe que não tem mais opções defensivas contra os choques elétricos e está quase sem magia. Ela começa a questionar se realmente pode derrotar essa coisa sozinha. Ela diz a si mesma que tem que fazer isso, pois se pedir ajuda pode machucar alguém de novo. Vemos então um flashback doloroso que revela o que está por trás do isolamento constante de Hannah. Uma garota grita que seu braço dói e um servo chama um médico. A jovem Hannah fica ali pedindo desculpas e dizendo o que aconteceu porque ela tocou. A garota grita com Hannah para se afastar e a chama de aberração. Esse momento destruiu Hannah e moldou tudo sobre como ela interage com as pessoas. Ela desesperadamente quer evitar machucar mais alguém e não quer se machucar. É por isso que ela declara que vai derrotar essa fera sem a ajuda de ninguém. Ela não tem muita magia sobrando, então terá que acertar a fera com seu ataque mais poderoso. É chamado de Escorpião Imperador e é um feitiço devastador. O grifo a encontra com um ataque próprio e seus poderes colidem. Hannah fica horrorizada porque sua magia mais poderosa não foi suficiente para vencer. Ela admite que perdeu e o grifo prepara outro ataque. Sua vida está prestes a acabar, mas ela ouve Pika dizer a palavra anima. Pika está segurando o grifo e pergunta se Hannah está bem. Hannah fica chateada e exige saber por que Pika seguiu. Hannah lembra que disse para ela ficar longe, e Pika não acredita em como ela é teimosa. Pika espera um agradecimento, mas Hannah se recusa a dizer porque nunca pediu ajuda. Pika ignora tudo isso e diz a Hannah que ela parecia meio feliz quando estavam navegando pela masmorra juntas. Ela diz que no fundo, aposta que Hannah realmente quer alguns amigos. Hannah perde a compostura, mas Pika diz que agora não é hora de discutir. Ela precisa da ajuda de Hannah para derrotar isso, pois não há como ela vencer sozinha. Hannah hesita porque teme machucar Pika novamente. Ela desesperadamente quer evitar isso porque nunca quer que ninguém a olhe da mesma forma que a garota em sua memória. Ela passou tanto tempo tentando evitar ser a causa de dor para alguém. Pika pega sua mão e diz que não tem medo dela. Hannah fica chocada e puxa a mão dela. Nesse momento, Pika percebe que o grifo não está atacando e se pergunta se ele está dando espaço a elas. Hannah diz que a magia de Pika pode ser o motivo. Madeira não conduz eletricidade, então magia de plantas pode ser a fraqueza do grifo. Pika fica maravilhada mais uma vez e diz a Hannah que ela realmente entende das coisas. Ela se pergunta se há uma boa maneira de usar isso e Hannah tem uma ideia. Hannah conta o plano e elas entram em ação. Pika chega o mais perto possível do grifo e atrai a atenção como isca. Quando ele usa seu ataque de raio contra ela, ela se defende com anima. Nesse momento de destruição, Hannah avança a curta distância e o atinge diretamente com seu veneno mais forte. O plano funciona perfeitamente e Pika fica animada. Hannah diz que tudo o que precisam fazer agora é correr até o veneno fazer efeito. Lá fora, vemos que Cloud está inquieto, pois sabe que ainda não acabou. Pika fica apavorada quando o grifo parece sorrir para elas. Hannah admite que já estava tão baixa em magia que não conseguiu produzir veneno suficiente para derrubá-lo. O plano delas falhou e Pika é empurrada pela fera. Pika se pergunta como a fera pode ser tão poderosa, e Hannah diz que elas precisam encontrar um lugar para se esconder. As garotas encontram um lugar para se esconder, e Hannah não acredita que Pika ainda esteja consciente depois de ser arremessada. Pika diz que é resistente e agradece a Deus que sua pulseira de Hermes não disparou. Hannah se culpa e pede desculpas porque foi o plano dela que falhou. Pika diz para ela não se preocupar porque elas quase conseguiram, e descobriram que magia de veneno realmente funciona na criatura. O problema é que elas precisam de muito mais veneno. Hannah concorda, mas aponta que precisam de muito mais do que ela pode produzir sozinha. Pika tem um plano e lembra Hannah da lição que Cloud lhes deu no dia anterior. Se elas combinarem suas magias, talvez consigam fazer um veneno muito poderoso. Pika tira uma ampola e diz que, se a infundirem com magia de escorpião e magia de virgem, talvez consigam criar um novo tipo de flor. Hannah diz que é muito perigoso, pois pensa na garota que machucou antes. Ela diz a Pika que, se falharem, ela pode acabar sendo envenenada. Pika pega Hannah de surpresa ao dizer que acredita nela. Ela diz a Hannah que sabe que vai funcionar por causa de quantos tipos diferentes de magia Hannah já dominou. Levou muito tempo para Pika aprender anima, e isso mostra o esforço que Hannah colocou em confrontar sua própria magia. Essa dedicação óbvia é o motivo pelo qual Pika confia em Hannah. Hannah pensa em suas palavras, mas é interrompida pelo grifo que invade. Elas estão sem tempo, então Hannah diz a Pika que está pronta. As duas dão as mãos para combinar suas magias. Hannah pensa em como ela não é a mesma pessoa que era quando não conseguia controlar seus poderes. Ela só precisa confiar em si mesma e manipular o veneno com precisão. O trabalho em equipe delas funciona perfeitamente e a ampola é infundida com suas magias. Pika lança no grifo e ela vai direto para a boca dele. Uma flor cresce dela, e Pika explica que ela continua produzindo veneno enquanto estiver desabrochando. No entanto, Pika não tem certeza se é diferente de um de seus ataques individuais. O grande pássaro continua atacando-as, e Hannah teme que isso não seja suficiente. Pika se recusa a desistir e diz que elas só precisam fazer mais.
Ela usa sua incrível magia anima para propagar mais flores da mesma ampola. Pika chama a técnica de equinócio florescente, e toneladas de flores crescem do grifo. É veneno demais para ele aguentar, então ele é derrotado. Pika comemora e Hana não acredita. Elas realmente derrubaram essa fera gigante e Pika diz que elas formam uma boa equipe. Hana se anima pela primeira vez e concorda com ela. Perto dali, vemos que os outros alunos estão no meio da batalha. Libra usa sua magia chamada Psíquica para avisar Caster sobre um ataque iminente. Caster se esquiva, mas diz a Libra para cuidar da própria vida. Loie os lembra que precisam cooperar, mas ela tropeça e esmaga Caster. Castor se transforma em Pollux e seu ataque causa dano massivo. Ela aponta que seu irmão não é um jogador de equipe, e é por isso que eles não conseguem fazer amigos. Pollux diz a todos para segui-la e declara que os levará à vitória. De volta com Pika e Hana, vemos que elas finalmente chegaram à sala cheia de ouro. Elas ficam maravilhadas ao ver quanto tesouro os grifos roubaram das pessoas ao longo dos anos. Hana diz que não há tempo para ficar parada maravilhada, pois precisam voltar antes do pôr do sol ou serão desqualificadas. Nesse momento, percebe que Pika está completamente exausta. Seu poder mágico acabou completamente e ela mal consegue se mover. Ela se pergunta se é o contragolpe de usar uma magia cruzada tão poderosa. Pika diz a Hana para seguir em frente e que ela alcançará em breve. Hana continua em frente e Pika fica aliviada porque não a estará mais atrasando. Ela realmente não está bem e desmaia. Lá fora, o sol começou a se pôr e Cloud está ficando ansioso. O vice-diretor anuncia que o tempo acabou e Cloud deseja que tivessem mais tempo. De volta lá dentro, Pika acorda e vê que Hana voltou por ela. Hana explica que dormiu por 1 hora e Pika fica muito preocupada. Ela diz que precisam completar o exame, mas Hana diz para ela não se incomodar. Ela aponta que suas pulseiras estão brilhando em vermelho, o que significa que o exame acabou. É tarde demais e elas estão desqualificadas. Pika se sente péssima e só consegue se perguntar por que Hana não a deixou para trás. Hana explica que não conseguiria viver consigo mesma se tudo isso tivesse acontecido por causa de seu veneno. Pika assegura que não teve nada a ver com Hana, pois ela simplesmente ficou sem poder mágico. Agora Hana está desqualificada e Pika diz que sente muito. Hana brinca dizendo que ela deveria sentir muito, pois prometeu aos pais que conseguiria o primeiro lugar. No entanto, ela admite que estava apenas focada em conseguir o primeiro lugar porque lhe faltava confiança. Ela só queria um título do qual pudesse se orgulhar. Isso não importa agora, pois ela conseguiu algo que queria ainda mais. A Pika se pergunta o que pode ser, mas a Hana não diz. As garotas finalmente saem e a Arya provoca a Pika por ter tirado um cochilo. A Law e a Arya revelam que passaram, e a Law diz que deve tudo ao Pollux. Quanto a Arya, ela explica como ela e a Meru se uniram. Elas estavam enfrentando um monstro aterrorizante, e a Meru declarou que tudo o que precisavam fazer era trabalhar juntas. Ela começou a cantar e dançar sobre amizade, e a Arya estava ficando irritada. Infelizmente para ela, essa era a magia da Meru, e forçou todo mundo a dançar com ela. Ela cantou sobre ser capaz de superar qualquer coisa com amigos, e até o monstro não pôde deixar de dançar. A Arya derrotou brutalmente o monstro, e a Mera ficou horrorizada ao ver o que aconteceu com sua amiga. A Pika fica feliz em saber que elas passaram e vai se reportar ao Cloud. A Pika pede desculpas a ele e se sente péssima. Ela disse a ele que chegaria ao topo do Coven, mas nem chegou perto. Ela admite que cometeu muitos erros ao longo do caminho e que nem conseguiu derrubar o grifo sozinha. Ela diz que falhar dói ainda mais porque o Cloud passa tanto tempo treinando-a todos os dias. Ela tem certeza de que ele está decepcionado por tê-la como aprendiz, e ela pede desculpas novamente. A Pika mergulha na tristeza porque nunca pensou que decepcionar o Cloud seria tão frustrante. A Jess e o Cloud se perguntam casualmente se a Pika está chorando e ela não acredita em quão calmo ele está. O Cloud concorda que há muito espaço para melhorias, mas diz que nem tudo foi um fracasso. Ele aponta que ela começou o dia em conflito com a Hana e não conseguia se dar bem com ela de jeito nenhum. No entanto, elas aprenderam a trabalhar juntas e ela derrotou o inimigo de forma espetacular. Ele diz que ela cresceu muito e que ela deveria se orgulhar de si mesma. A Pika não poderia estar mais feliz, e ela diz que continuará fazendo o seu melhor. Perto dali, a vice-diretora percebe que o Cloud mudou muito. Ele costumava manter seus alunos à distância, e nunca falava com eles assim. Além disso, ele nunca viu o Cloud tão derrotado como quando ele estava esperando para ver se a Pika sairia a tempo. O Cloud então volta ao seu modo usual e lembra a Pika que ela vai reprovar se falhar no exame final também. Ele declara que o treinamento daqui pra frente será ainda mais intenso, então é melhor ela se preparar. De volta à aula, o Cloud distribui os resultados do meio do ano. A Pika sabia que isso viria, mas ver a nota F em seu papel ainda dói um pouco. O Cloud diz aos alunos que passaram para continuarem se esforçando para melhorar suas notas no exame final. Ele então lista todos os alunos que falharam porque tem algo planejado para eles. Ele diz que eles vão participar do acampamento de treinamento de recuperação de inverno, que é daqui a uma semana. O acampamento acontece nas Montanhas Mágicas, onde dizem que a bruxa fundadora Celine treinou. Eles vão trabalhar em suas habilidades mágicas do amanhecer ao anoitecer por 3 dias inteiros. O Cloud diz que inúmeros alunos tentam fugir gritando todos os anos e que é genuinamente um acampamento de treinamento infernal. Ele não permitirá um único abandono e espera que todos eles vejam até o fim. A Pika fica horrorizada e pensa em como ela não quer ir.
O Cloud então acrescenta que os alunos que passaram o exame também são bem-vindos a participar voluntariamente. A Arya provoca sobre ir junto, mas a Pika diz que apenas os F são permitidos a se juntar a eles. Ela diz à sua nova amiga Hannah que é hora de ir, mas Hannah não gosta de como ela está sendo casual. No fundo, porém, Hannah admite que gosta de ser amiga dela. Elas vão precisar de suprimentos, então concordam em ir às compras, e Hannah até dá um novo apelido para Pika. Ela se segura, porém, porque não acha que merece ser amiga da Pika. Ela disse coisas bem desagradáveis antes, então não pode simplesmente mudar para falar como se fossem amigas. A Ari e a Law vão com elas, então Hannah fica muito nervosa. As duas são borboletas sociais e ela não acha que consegue acompanhar. A viagem de compras delas começa e Hannah não pode deixar de notar como as outras garotas estão bem vestidas. Law tenta ter uma conversa com ela sobre a escola, mas Hannah não tem ideia do que está fazendo. Ela mata a conversa, mas felizmente as garotas se distraem com uma sorveteria. Hannah fica muito insegura com sua falta de habilidades de conversação e se pergunta se as outras garotas a odeiam. Ela nunca se importou com o que ninguém pensava dela até este exato momento. Jess então pega um sorvete para ela e diz que ela pode relaxar um pouco. Em seguida, elas vão a uma loja com um espelho mágico que exibe o que você imagina em sua mente. Elas se revezam imaginando-se em diferentes fantasias e até Hannah se diverte. Elas vão a uma loja de varinhas mágicas, mas tudo é muito caro. Um pouco depois, um gato de rua sai de alguns arbustos, e a Pika fica aliviada ao ver que não é o Cloud. O gato vai direto para Hannah, e a Pika se pergunta se ela gosta de gatos. Hannah explica que só começou a gostar deles depois que se afeiçoou a um gato preto que apareceu em seu dormitório. A Pika se lembra que o Cloud disse que ela quase o beijou e ela fica horrorizada. O dia está chegando ao fim, mas a Pika diz que há um último lugar que ela gostaria de ir. Ela leva todo mundo para a árvore do mundo do chapéu de bruxa. Elas admiram a vista incrível do topo da árvore e a Pega fica feliz em ver Hannah se divertindo. A Arya aponta que, embora Hannah parecesse muito distante no início, seu rosto é na verdade muito expressivo. Hannah fica envergonhada no início, mas eventualmente aceita o elogio. Ela diz a todas as garotas que se divertiu muito e agradece por terem a convidado. Ela está exausta depois de toda a socialização, mas está feliz por ter aprendido o que significa fazer amigos. Todas tiram uma foto juntas e Hannah começa a pensar que pode se acostumar com isso. Um tempo depois, os alunos se dirigem ao Monte Selene para o acampamento de treinamento de recuperação. A Pika avista a montanha à distância e se maravilha com quão enorme ela é. A capela, no entanto, não pode deixar de apontar que algo parece estranho nela. Hannah explica que quando a bruxa fundadora Selene treinou aqui, sua influência fez com que as 4 estações acontecessem na montanha ao mesmo tempo. A Pika fica maravilhada quando elas chegam à pousada e a chama de castelo. Chiron zomba disso, porque esta pousada velha e empoeirada não é nada comparada a um castelo de verdade. A Pika se lembra que ele é o segundo príncipe e mora em um castelo de verdade, então ele não daria muita importância a este lugar. Chiron aponta que Cloud disse a eles que eles têm que ficar com seu Coven enquanto estiverem aqui. Ele avisa a todos para não o segurarem e diz que a Pika em particular parece muito lenta. Hannah vem em sua defesa e lembra Chiron do que acabou de acontecer com ele. Ele foi engolido inteiro por um grifo durante o exame do meio do ano, então é ele quem deveria se preocupar em segurar todo mundo. Tarf pede desculpas pela atitude de Chiron e dá lanches a todos como um sinal de amizade. Ele explica que Chiron é apenas desajeitado e está tentando se encaixar. Cloud chega e diz que eles começarão o treinamento assim que todos estiverem prontos. A Pika está confiante de que vai passar por esses 3 dias com louvor, e ela promete tirar pelo menos um D nas finais. O Cloud está muito positivo ao dizer que esse é o espírito, mas ele acaba gritando com todo mundo quando o treinamento deles começa. Ele lembra a todos que este não é horário de descanso, e que eles têm que balançar suas varinhas se tiverem alguma energia. A primeira sessão de treinamento sobre Cloud é absolutamente brutal. A Pika logo fica exausta, e Cloud se pergunta o que aconteceu com o entusiasmo dela. Ela deveria ter passado com louvor, então ele diz para ela se levantar. Pika aponta rapidamente que eles estão disparando sua magia por 1 hora seguida, e até Chiron diz que precisam de uma pausa. Claudius lembra que o treinamento não acabou até que eles derrotem 10 golems de madeira cada um. Eles não destruíram um sequer, então Cloud diz para eles se colocarem a trabalhar. A Pika diz que já está exausta e quase sem poder mágico. Cloud diz para ela não se preocupar e a surpreende quando a pega no colo. Ela se pergunta o que ele está fazendo, e ele apenas a joga em um lago. A Pika fica ainda mais surpresa quando descobre que se sente muito melhor. Cloud explica que esta é uma fonte mágica que restaura o poder mágico. O truque é que só funciona no Monte Selene, e se torna água comum se você atirar daqui. Enquanto estiverem aqui, eles podem usá-la para continuar lutando mesmo depois de ficarem sem magia. Ele declara que este é o tipo de treinamento que não pode ser feito em nenhum outro lugar. Chiron ainda se recusa a sofrer tanto, mesmo que possam se recuperar. Ele tem certeza de que Pika concorda com ele e diz que eles deveriam boicotar este treinamento. Pika pensa em como ela também não gosta de treinamento árduo, e ficar sem magia é doloroso. No entanto, ela não quer mais se sentir tão derrotada, então promete fazer o seu melhor. Ela chama Chiron de príncipe responsável e diz a ele que ele pode fugir se quiser. Ela, por outro lado, promete tirar nota A nas finais. Chiron fica furioso ao vê-la agindo tão convencida, e seu orgulho de príncipe se recusa a deixá-lo perder para plebeus. Cloud não pode deixar de sorrir enquanto seus alunos se revigoram. Pike pensa em como usar toda sua magia causa sintomas semelhantes à privação de oxigênio e exaustão, como correr por hora. Felizmente para eles, a água da fonte parece um banho frio depois de uma sauna.
O incrível impulso que isso lhes dá motiva a todos a continuarem o treinamento universitário. Eventualmente, após uma sessão incrivelmente árdua, eles completam a primeira fase. Cloud os parabeniza e entrega um cartão de carimbos. A Pekka fica confusa, então ele explica que é a prova de que eles completaram seu treinamento. Os alunos vão se dirigir a cada um dos outros professores do Coven para fazer seu próprio tipo de treinamento. Quando completarem cada um deles, os professores darão carimbos diferentes. Existem 6 outros professores, e os alunos não terminarão até terem um carimbo de cada um deles. O segundo professor é Bethel, que anuncia que o treinamento consistirá em um quiz sobre os 12 signos do zodíaco. Para um aluno passar, ele precisa responder corretamente 6 vezes seguidas. Não será tão fácil, porém, porque Bethel usa um feitiço de congelamento absoluto para congelar toda a encosta em que estão. Eles terão que subir a encosta congelada enquanto respondem as perguntas, e se uma pessoa cair no fundo, todos terão que começar de novo. A primeira pergunta é sobre qual deus a constelação de Virgem leva o nome. Pika se lembra de ter ouvido esse nome e tem um flashback de sua primeira aula de magia com Cloud. Ela grita o nome Deméter, e acerta. Beto então lança pergunta após pergunta, e os alunos continuam respondendo. Eles acertaram todas, e a última aluna que precisa responder uma pergunta é Eve. Todos ficam chocados ao vê-la dormindo, e se perguntam como ela pode estar dormindo enquanto sobe a encosta congelada. Bethel fica furioso ao ver que ela não está levando isso a sério, então ela diz a todos para começarem de novo. Capella eventualmente dá um tapa em Eve para acordá-la, e elas conseguem passar. O terceiro professor se chama Polaris, e ela não perde tempo anunciando que seu treinamento desenvolverá a mentalidade do aluno para lutar contra outras pessoas. Ela diz a todos para virem até ela com sua magia mais forte, e diz que eles não passarão até que a façam contorcer de dor. Hannah dá um passo à frente e imediatamente libera sua magia de escorpião. Polaris é derrubada, e os alunos percebem que ela nem está tentando se defender. Polaris diz que está bem e que está apenas começando. Ela revela que sua magia de Capricórnio absorve ataques em todo o corpo. O treinamento continua e fica claro que Polaris gosta de ser atacada. O treinamento desce ao caos puro, pois cada aluno se reveza tentando fazer Polaris reagir com seus ataques mais fortes. Ela diz aos alunos que eles não estão atacando com força suficiente e que precisam estar prontos para atacar 2 vezes mais forte. Eventualmente, eles passam no treinamento e ganham outro carimbo. O quarto professor é um homem bastante inesquecível chamado Procyon. Ele diz que seu treinamento envolverá aconselhamento para ajudar os alunos a desenvolver suas mentes. Ele usa a magia de Libra chamada Psíquica para olhar dentro de seu subconsciente enquanto eles meditam. Ele lê suas mentes e vê que eles acham este treinamento incrivelmente chato. Pika diz que é chato, Hannah diz que o professor é chato, e Eve aparentemente está comendo algo em sua cabeça. Procyon se sente péssimo depois de ouvir isso, e diz que a meditação acabou. Ele se recompõe e entrega os resultados do aconselhamento um por um. Ele diz a Pika que ela pode ser um pouco medrosa, mas tem um forte desejo de proteger os outros e que ela deve continuar como está. Ele diz a Hannah que ela parece apreensiva sobre suas próprias habilidades, mas tem um coração gentil e a vontade de se sacrificar por seus amigos. Ele diz a Capella que ela é uma perfeccionista que poderia relaxar um pouco, mas sua natureza responsável a torna uma líder capaz. Ele diz a Tarf que ele pode ser um pouco intrometido, mas tem uma alma benevolente fantástica e valoriza profundamente suas conexões. Ele diz a Hiron que sente impaciência e medo em sua alma, e que Hiron tenta esconder sua timidez fingindo coragem. Ele diz que o primeiro passo de Hiron é reconhecer suas próprias fraquezas. Finalmente, Procyon se dirige a Eve, que ele diz ser a mais preocupante de todas. É bem claro que ela não tem intenção de aprender magia. Ele diz que é impressionante ela ter entrado em Diana com essa atitude, mas não vai durar. Ele avisa que ela vai ter que achar objetivos e ambições. Eve fica bem quieto, então Procyon se pergunta se ele foi longe demais. Capella diz que não, e aponta que Ives estava apenas dormindo. É o fim desse treino, e todos passam. Depois de 4 sessões, o grupo finalmente tem um tempo livre nas fontes termais. A sessão de aconselhamento de antes faz Pika pensar, e ela pergunta a Eve qual foi o motivo dela se inscrever em Diana em primeiro lugar. Eve explica que Cabela convidou e disse que aprender magia seria divertido. Cabela admite que elas se conhecem há muito tempo, e Eve sempre foi preguiçosa. Eve diz que estudar e treinar não são divertidos, e ela só quer viver a vida como bem entende. Ela quer dormir quando quer e comer quando quer sem ter que dar satisfação a ninguém. Capella aponta que isso não vai funcionar no mundo real, e elas começam a discutir. Mais tarde, Pika e Hannah veem Cloud conversando com Capella. Ele agradece por ela ter vindo ao acampamento, mesmo tendo passado nos testes. Capella revela que veio por causa de Eve. Ela espera que Eve encontre algo que a inspire. Ela então choca a todos ao dizer que acredita que Eve é a membro mais talentosa de todo o Coven. Ela acha que Eve é muito capaz e pretende ficar com ela até o fim. Nesse momento, elas ouvem um cavalo à distância e percebem que algo está vindo. O professor mais excêntrico até agora invade pela janela. Seu nome é Pegasus Yamada, e ele chega dramaticamente, declarando que é o Messias guia delas. Seu treino começa e ele diz a todos para deixá-lo ensinar a essência da magia cruzada. Os alunos ouviram que magia cruzada é quando você combina magia com algo novo. Yamada invoca suas dançarinas Pegasus e começa a dançar. Ele quer ver todos dançando e invoca a Rosa do Julgamento. Ele explica que essa rosa simboliza um par, e o botão florescerá quando suas mentes estiverem em sintonia. Assim que abrir, os alunos terão que formar outro par dentro de seu coven.
Se conseguirem fazer isso em todo o Coven, ele lhes dará sua aprovação. Yamada usa sua magia para mudar as roupas de todos, e Pika vai dançar com Hana. Hana diz que é embaraçoso, mas elas não têm escolha. Infelizmente, elas são muito desajeitadas e acabam discutindo. As outras alunas também estão tendo dificuldades, e percebem que suas flores do julgamento estão murchando. Yamada explica que quanto mais distantes seus corações estiverem, mais a rosa murcha. Yamada dá alguns conselhos dizendo para olharem nos olhos de seus parceiros, encontrá-los onde estão e combinar suas emoções. As alunas tentam novamente, e desta vez, elas conseguem fazer suas flores desabrocharem. Ainda assim levou 5 horas, mas eventualmente elas passaram. Pika se aproxima de Yamada depois e explica que ela também usa magia de virgem. Ela pergunta se ela algum dia será capaz de fazer magia cruzada como a dele se ela se esforçar o suficiente. Pegasus diz que não, porque sua magia é só dele. No entanto, ele explica que a magia de virgem é altamente compatível com todos os outros tipos de magia. Se Pika praticar sua magia cruzada diligentemente, ela eventualmente será capaz de comandar as magias de todos os 12 signos do Zodíaco. Pika fica completamente chocada, mas Yamada não tem tempo a perder. Antes de ir, ele diz a ela que o primeiro passo é conhecer muitas pessoas, entender suas almas e formar laços com elas. Ele declara que espera ver seu progresso e faz uma saída dramática. Cloud aparece logo depois porque sua magia acabou e ele voltou a ser um gato. Ele explica que Yamada produz alunos de ponta todos os anos e que ele é um instrutor capaz. É óbvio para ele que Pika aprendeu algo importante com ele e Pika diz que sim. Ela anuncia que quer aprender mais sobre todos em seu Coven e se aproximar dele. Ela admite que o acampamento é realmente difícil, mas ela está feliz por ter vindo e vai dar o seu melhor. Cloud fica feliz, mas pensa no que vem a seguir. Amanhã, os alunos treinarão com o professor Hércules, que é um veterano de Diana. Muitos alunos desistem todos os anos, e ele é o desafio mais difícil do acampamento. Não será fácil, e Cloud espera que todos consigam passar. Em outro lugar, 2 bandidos se aproximam de uma jovem andando sozinha e oferecem protegê-la. A garota agradece, mas eles são eliminados por um homem misterioso. Seu nome é Rigel, e ele se desculpa com a garota chamada Ark por fazê-la esperar. Ele revela que tem uma ordem de seu chefe e diz que é hora de irem ver Pika. Ark fica encantada porque estava esperando para conhecê-la. Ela espera que Pika espere porque ela vai cortar sua cabeça. No segundo dia do acampamento, o professor final Hércules reúne os alunos e apresenta seu treino. Ele o chama de jogo de sobrevivência mágica e explica que as regras são simples. Os alunos se dividirão em 2 equipes e lançarão magia um contra o outro até que um lado seja completamente eliminado. Hércules então mostra todos os distintivos que eles usarão, que são encantados com sua magia de metal. Cada distintivo protegerá o usuário de qualquer ataque exatamente uma vez. O distintivo quebrará após o primeiro ataque, então o aluno deve se retirar imediatamente. Os alunos percebem que as apostas são muito altas porque se você for atingido uma vez, acabou. Se o seu Coven vencer, você passa, mas se falhar, você perde. Hércules revela que a pior parte de falhar é que os perdedores terão que ficar no acampamento por uma semana extra. Eles farão um treinamento de força extenuante por 24 horas seguidas, pessoalmente supervisionados por Hércules. Os alunos ficam mortificados ao ouvir isso, então declaram que não podem perder. Hércules também esclarece que toda a montanha é o campo de batalha e não há limite de tempo. Ele revela que o primeiro confronto é o Coven de Cloud contra o Coven de Hércules. Capela então percebe que todos os professores estão observando do topo do penhasco. Ela lembra a todos que eles estão colocando a reputação de seu Coven em jogo, então eles não podem se envergonhar. Um aluno chamado Foro zomba de nossos heróis por se envergonharem na dança do dia anterior. Capela se pergunta quem são esses caras, então Foros explica que eles pertencem ao Coven de Hércules. Foros diz que ele é o líder deles, e os outros se apresentam. Foros se desculpa por seu comportamento, mas ele tem certeza de que Capela já entende. Ela não entende, então ele aponta que ambos estão liderando um grupo de fracassados. Ele assume que, assim como ele, Capela só veio a este acampamento para marcar pontos. Em sua mente, não há outra razão para se submeter a essa tortura quando já passaram. Capela chama isso de bobagem enquanto se afasta, mas Foros continua insultando os outros. Ele diz que Eve está segurando todos e que ela só é útil como decoração. Ele fica chocado, porém quando Eve diz que gostaria de ser uma decoração, pois assim poderia ficar parada por toda a vida. Hércules interrompe e diz a todos para escolherem suas posições iniciais. Foros diz que eles vão vencer não importa o que, então ele deixa o Coven Cloud escolher primeiro. Capela não acha que as posições importarão, então ela escolhe uma área aberta. Foros escolhe em seguida, e o mapa começa a brilhar. Hércules explica que é um feitiço de teletransporte, e diz que fogos de artifício sinalizarão o início da partida. Todos são teletransportados, e Pekka diz que Foros é um idiota. Tarfus adverte para não subestimarem Foros porque ele tirou-a nos testes, assim como Arya. Ele fez o mesmo caminho durante o exame que Tarf, então Tarf viu tudo. Ele diz que o talento de Foros não é apenas sobre suas habilidades mágicas. Ele também é esperto e sabe como usar as pessoas como peões. Capela diz que não se importa como ele é, e tudo que importa é que elas o derrubem. Ela declara que assumirá o comando, e garante a todos que elas vão destruir seu oponente. A partida começa, e Foros imediatamente ativa sua magia de Libra chamada Olho de Argo. Isso permite que ele compartilhe sua visão e audição com um de seus companheiros de equipe, e o primeiro que ele escolhe é Raz.
Eles têm uma visão do Coven Cloud, e Forus diz que Capella é uma tola. Ela não percebeu, mas a batalha começou no momento em que escolheram suas posições iniciais. Ele diz que a escolha dela de uma área plana sem esconderijo é pura bobagem. Ele fica surpreso quando eles se separam individualmente porque deveriam estar trabalhando em pares. Haas perdeu a visão deles, mas For diz que não será um problema. Ele envia sua equipe em pares para caçá-los e eliminá-los um por um. Dois membros do Coven de Hércules avistam Pika sozinha e correm para atacar. Forus sente que algo está errado e tenta avisá-los, mas é tarde demais. Pika age surpresa no início, mas tudo acaba sendo uma armadilha. Os companheiros de equipe de Pika aparecem e cercam os atacantes. Capella revela que escolher um campo aberto foi parte de seu plano para enganar Forus. A razão pela qual eles se espalharam foi para fazê-lo pensar que eles não estavam trabalhando em equipes. Capella até sabia que eles estavam sendo observados, então depois que se separaram, eles se reuniram em segredo. Tarf criou uma rocha falsa e Pekka a camuflou com sua magia de virgem. Pekka agiu como isca enquanto o resto se escondia e esperava o momento perfeito. O companheiro de equipe de Forus, Marfik, tenta retaliar, mas Capella o elimina imediatamente. O outro se rende, e Forus diz que nunca esperou que Capella usasse seu próprio truque contra ele. Ele reconhece que a subestimou e está muito impressionado. Ele diz a Ross para não se preocupar porque até as paredes mais fortes têm um ponto fraco. Tudo o que eles precisam fazer é desvendá-lo, e então eles vencerão. Eve diz que quer tirar uma soneca, então Capella aponta que é por isso que o inimigo a subestima. Eve vai vigiar, então ela se senta sozinha. Ela não quer lutar, e pensa em como Capella é tão esforçada. Pika vai falar com ela e explica que está começando a entendê-la um pouco. Ela concorda que o treino não é fácil e ela não gosta muito. Eve fica surpresa porque pensava que Pika era uma lunática viciada em treino. Ela se pergunta por que Pika está sempre trabalhando tanto, então Pika explica que é porque ela tem um objetivo. Eve admite que não sabe para que deveria estar trabalhando e nunca soube. Pika entende por que não ter um objetivo é difícil. No entanto, ela diz que há momentos em que você pode se esforçar pelo bem de outra pessoa, mesmo que não seja pelo seu próprio. Eve não entende o que ela quer dizer com se esforçar por outra pessoa. Parece exaustivo, e ela nunca fez isso. Ela sempre fugiu das coisas que não queria fazer ou odiava lidar. A única vez que ela se divertiu foi quando estava aprendendo magia com Capella. Ela de repente fica com fome e avista uma maçã. Enquanto isso, os outros estão tentando pensar em um plano. Jazz então, para surpresa de todos, Eve surge do nada e ataca Pika. Ela usa magia de leão para atacar os outros, mas Capella percebe que algo não está certo. Eve usa magia de Ares, então ela exige saber quem é. A garota remove seu disfarce, e Pharos revela que seu nome é Haas. Ele explica que o Coven Cloud sempre fica junto, então ele não conseguiu encontrar uma abertura para atacá-los. Ele mesmo criou uma abertura atraindo Eve com uma maçã. A maçã continha um veneno que a paralisou, e Eve se perguntou se foi enganada por um macaco maligno. Então eles usaram magia de gêmeos para escaneá-la e aplicaram sua imagem a Haas. Ele declara que eles caíram bem em sua armadilha, e Eve se desculpa com todos. Jastan Capella joga um cajado para Eve e diz para ela usar um feitiço de fumaça. Eve o faz e elas conseguem escapar pulando em um rio. Haas teme que seu plano esteja arruinado, mas Forus não está preocupado. Ele diz que a própria presença do fracasso vai desacelerar o inimigo. Quando as garotas saem do rio, Capella diz que elas têm que se mover. Eve se sente péssima e sabe que Capella provavelmente está muito brava com ela. Ela caiu em uma armadilha e desperdiçou os esforços de todos. Ela teme que todos os outros também estejam bravos com ela porque ela é a única que não está levando isso a sério. É a mesma razão pela qual ela foi alvo e ela admite que Pharos estava certo sobre ela ser inútil. Ela se pergunta se Capella também se sente assim sobre ela e pensa em como isso a machucaria. A razão pela qual ela veio para a academia foi para poder ficar com Capella. Eve teme que ela se canse dela e a deixe para trás. Nesse momento, Capella diz a ela para parar de se lamentar porque não é do feitio dela. Ela admite que está brava porque Eve caiu em uma armadilha tão estúpida. Antes que ela possa esclarecer, ela avista um ataque iminente. Ela se joga na frente dele para proteger Yves e um escudo bloqueia o ataque. O escudo foi ativado porque seu distintivo foi atingido e ele se estilhaça em pedaços. Capella diz que está fora, e Pharos chega para elogiá-la por seu nobre sacrifício. Ele diz que a amizade é uma coisa maravilhosa, mas se o objetivo era vencer, então Capella deveria ter deixado a responsabilidade ser atingida em vez de salvá-la. Eve concorda com ele, mas Capella chama de idiota. Ela olha diretamente para o inimigo, e declara que Eve pode esmagar todos eles. Ela diz para Eve mostrar o que ela realmente sabe fazer, porque sabe que ela tem mais talento que qualquer um no Coven. Ela revela que Eve sempre foi sua inspiração, e diz que está contando com ela. Eve fica completamente chocada, mas Forrest as interrompe. Ele insulta Eve mais um pouco, e diz que Capella é péssima em julgar caráter. Ele achou que ela era esperta, mas só um tolo acreditaria em alguém como Eve. Ele manda Haas acabar com elas, e Eve pensa no que Capella disse. Haas avança para acabar com a luta, mas uma chama gigante a empurra para trás. Forrest se pergunta de onde veio, e Eve pensa que como Capella acredita nela, ela não pode decepcioná-la. Ela diz ao inimigo para não insultar sua amiga, e eles se perguntam se é a mesma pessoa. Quanto aos professores, eles duvidam que Yves possa vencer, pois está em menor número. Cloud, no entanto, diz que ele não teria tanta certeza. Forus ordena que seu melhor usuário de fogo, Mazin, iguale o poder de Yves. Ele pensa que seus companheiros de equipe são todos idiotas que falharam no teste, mas ainda são muito capazes. Eles só falharam porque se perderam, e teriam passado se tivessem ficado juntos.
Ele diz que o poder de fogo de Mazin está entre os melhores do ano deles, e ele deveria ser capaz de sobrepujar Yves facilmente. Mazin lança uma bola de fogo gigante, mas Yves a rebate sem nem suar. Mazin fica chocado, e os outros se perguntam que tipo de calouro tem esse poder de fogo. Os professores assistindo estão igualmente chocados. Orson explica que a magia de Ares converte poder mágico em rajadas de fogo. Ser capaz de rebater isso significa que Yves possui uma reserva incrível de poder. Ele diz que ela pode até ter o que é preciso para se tornar a melhor aluna do ano dela. As companheiras de equipe também ficam chocadas, porque achavam que ela só dormia o tempo todo. Pika declara que Eve está lutando pelo Coven delas e torce por ela. O resto dos inimigos tenta atacar a Eve de todas as direções, mas ela simplesmente salta para o céu. Um cara tem certeza de que ela não conseguirá parar no ar, mas isso não é verdade. Eve o esmaga e seu time se desfaz. Forus fica chocado porque Eve usou suas chamas para se impulsionar para frente. Eve diz que só restam duas e ela desvia do ataque de Raz. Eve dispara outra bola de fogo, mas Forus avisa Raz sobre isso e ela usa um feitiço para bloqueá-la. Forus diz a Raz que ele continuará prevendo os movimentos de Yves e que vencerão juntos. Pika teme que Yves esteja em apuros, mas Hannah aponta que ela não parece nem um pouco incomodada. Lá dentro, Yves está experimentando algo completamente novo para ela. Seu corpo está queimando e ela não consegue explicar a sensação. Parece a época em que ela começou a aprender magia com Capella, quando era jovem. Pela primeira vez em muito tempo, ela está se divertindo. Eve usa seu fogo para se mover em velocidade estonteante, e Forus diz que ela é rápida demais para acompanhar. Raz aponta que ela precisa de suas ordens, mas ele diz para ela se afastar dele. É tarde demais, pois Eve já está preparando seu próximo ataque. Forus não consegue entender como Yves consegue sobrepujá-lo e a Raz, mesmo quando estão trabalhando juntos. Ele diz que não é justo e Yves os esmaga com seu ataque. Seus distintivos são destruídos e Rosa admite que Yves é forte demais. Yves diz que está com fome e Hércules anuncia que a vencedora é o Coven Cloud. Todos comemoram e Cloud não poderia estar mais orgulhosa. Enquanto isso, Capella notou que parecia que Yves estava se divertindo. Isso a lembra de quando começaram a aprender magia juntas. Um flashback então revela tudo sobre Yves. Seu mestre notou o talento de Eve e ficou muito rigoroso com seu treinamento. Ele disse a ela para fazer tudo o que ele dissesse para que ela pudesse se tornar perfeita. Ele não queria que ela desperdiçasse seu talento, mas não era divertido para ela. Ela acabou odiando magia e reprimindo suas habilidades. Capella espera que essa luta tenha lembrado o quão divertida a magia pode ser. Eve diz que está exausta e desaba nos braços de Capella. Eve percebe agora que Pika estava certa. No momento em que sentiu o impulso de lutar por Capella no Coven, ela se motivou de uma forma que nunca havia experimentado antes. Ela teve que lutar com tudo que tinha, e quando venceu, ficou genuinamente feliz. Capella brinca que ela pode se esforçar mais no treinamento agora, e o Coven Cloud passa no teste. Obrigado por assistir ao meu resumo, não se esqueça de curtir o vídeo.